Atenção! O Mansão Wayne foi indicado e estamos concorrendo ao prêmio IBEST de melhor podcast. Acesse agora o site do IBEST e vote na gente. Você pode votar todos os dias, então não perca tempo e ajude a espalhar a palavra mansãoneira. Vai ter link direto no post para você apenas acessar e votar. Ajude a gente a ganhar essa. Agora, confira esse programa que está sensacional de bom. Confere aí. Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa e o podcast que desenterra umas histórias esquecidas, porque vai ter uma nova animação que tá saindo agora do Batman Cena Macabra e a gente vai falar hoje do quadrinho de Cena Macabra e para isso a gente trouxe um convidado aqui, nosso grande amigo Batmaníaco lá diretamente da Caverna do Morcego, Fábio da Luz. Tudo bom, Fábio? Fala, meus amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam a fim de ver um Batman com ares Lovecraftiano. Puro Lovecraft, né? Até pra quem gosta de Hellboy, é esse que é o quadrinho, ó. Exatamente. Também ele que veio lá das profundezas do inferno, Leonardo Vicente, o Bud. Eu achei que você ia falar que eu era um dos grandes antigos. E ele que eu acho que achou a história meio chata, porque ela é um pouquinho mesmo. André Panceira, meu co-apresentador. Tudo bom? Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Mansão Wayne. Hoje para falar dessa história que ela é macabra, mas ela é macabra também de ser ruinzinha, viu? A minha lembrança, a minha memória era melhor, eu confesso, né? Tava aqui, porra, Mignola é bom. Editei recentemente o Hellboy aí do Fala Animal. Pô, tá divertido esse programa. E aí vem ler essa coisa aqui. Pois é. Mas é isso aí. O programa vai ser melhor que a história, então é isso que importa. E pra isso, temos aqui Carlos Vasquez, o EJT, para apresentar esta belezura de história aqui. Ai. Fala aí, cara. Para apresentar esta bodega, né? Bodega é bom. Eu gosto de falar bodega. É um termo maneiro. É. Cara, hoje a gente vai falar sobre Cena Macabra, que em inglês chama... Ó, vamos ver o meu inglês, ó. The Doom That Came. É isso aí, pô. The Doom That Came to Gotham. E a gente tava vendo aqui, porque eu tô com a edição da Mythos, que Vocês sabem se saiu alguma outra vez? Chegou a sair na Salvat? Não, né? Eu acho que saiu na Eagle Moss. Saiu na Eagle Moss, edição número 42 da coleção. Isso. Tanto que quando você pesquisa Cena Macabra no Google, a primeira que aparece é a da Eagle Moss. Que é mais, não sei, quer dizer, mais fácil de obter. É que hoje em dia a Eagle Moss já é mais recente, né, pelo menos. Mais recente, exatamente. Mais recente. Mas as coisas da Eagle Moss você até encontra, assim, tipo, em alguns sites ainda tem bastante coisa do catálogo. E a capa que eles escolheram, até uma capa bonitinha também, a capa da primeira edição. É legal, uma boa capa. A da Mythos deve ser difícil de achar, deve ser num sebo, sabe? Ou alguém vendendo na internet, sei lá. Sim, saiu em 2003, pelo que eu tô vendo aqui, pela 20 aninhos. Eu comprei na banca, eu lembro que eu li na época, ou seja, se agora estamos em 2023 eu tô com 36 anos, eu li isso com 16 anos. Foi uma das últimas coisas, né, da DC que saiu pela Mythos. Sim, era da época que a Mythos lançava todo esse estudo do tempo que ninguém queria lançar, né? É verdade. Porque na época ainda era a editora Abril, né, que lançava quadrinho, ou já era Panini, 2003? 2003 já era Panini. Já era Panini. Os primeiros aninhos ainda saiu alguma coisinha, porque a DC começa mais tarde, né? A DC acho que é em 2002 que começa pela 2002. Panini. Com aquele formato maior ainda. Lembra? Sim. Aquele formato que era maior que o americano. A galera chamava de formato Panini. Formato Panini. Formatão. Formatão. O formatão. Mas então, exatamente. É um quadrinho que originalmente saiu em 2000 lá fora, agora tá saindo uma animação que foi uma surpresa gigante alguém fazer uma adaptação animada desse quadrinho, é totalmente inesperado pra mim, pelo menos. É a moda do Cthulhu, vocês acham que é só em adaptação em quadrinho isso? É verdade. É que a Warren ela tá seguindo o padrão de adaptações desse DC Elseworlds, ela já tinha feito Gotham City em 1889, agora seguiu um pouquinho depois, já lançou um quadrinho do Batman nos anos 20, por exemplo. Esperando pelo Batman Os Intocáveis agora, né? Vai sair vários, provavelmente. Vamos ver, depende do sucesso desses, né? Podiam fazer uma parada tipo Legends of the Dark Knight. E justamente chamar assim, eu não reclamaria. Podia, né? Seria legal. Porra. Mas uma coisa que me chama a atenção logo de cara nesse quadrinho é que o uniforme parece um pouco com o do 1889 lá do... bem parecido. Gotham by Gaslight. Sim, também é que acho que é mais o aspecto de ser caseiro, né? De ser uma coisa, tipo, nada
tecnológica, nada tipo do Batman habitual que a gente tem. Tanto que a primeira coisa que aparece, na verdade, não é nem ele vestido de Batman, né? Quando aparece o uniforme dentro do navio deles lá, que tá a roupinha, tipo... Aliás, é legal você ter falado isso, André. Uma das coisas que eu acho que mais incomoda na história é que parece que a gente tá pegando a história do meio, né? Parece. A gente não entende há quanto tempo o Bruce é o Batman, o que ele tava fazendo rodando o mundo, se o Tim era recém-adotado, porque o Tim demonstra não saber tudo, enquanto o Dick e o Jason sabem mais. O Capitão parece que é o Alfred, ele fala mó íntimo dele, depois o Capitão some e a gente vê que é o Alfred. Sim, eu fiquei confuso com isso também, eu também achava que o Capitão era o Alfred. Essa parte eu acho muito confusa. Eu também. Dá um pouquinho de contexto pro ouvinte que talvez não tenha lido a história. É uma história que é descrita pelo Mike Mignola, que é o criador do Hellboy. Isso. A história dele e de um tal de Richard Pace, que eu não conheço. Não sei se alguém aí conhece. Era pra ter sido desenhista também, mas não rolou. A história do Mike Mignola com esse Richard Pace, aí o Mike Mignola fez o roteiro mesmo. Imagino que ele tenha pegado todo o argumento que eles fizeram juntos e roteirizado. Isso. Aí o desenhista é um cara que chama Troy Nixey, que ele tenta dar uma emulada no Mignola. Eu não sei se ele já tinha um estilo parecido e por isso foi chamado. Pra mim, ele emula bastante o Mignola em alguns momentos. Pra mim também. Tem um pouquinho. Né? E as capas são dele, do Mignola, todas. São bem bonitas, inclusive, as capas. Sim. Um bom jeito, viu, pra você que está ouvindo, você sabe o do Mignola e tudo mais. Se você quer saber se é o Mignola ou não desenhando, é só prestar atenção. Se o personagem não tem ombro, é o Mignola. Parece que ele deslocou os dois ombros, assim, estão caindo. É muito engraçado, fica tudo pra baixo. Aquela posição de quando a gente senta muito cansado, né? Que fica com aqueles braços jogados pra baixo. É a posição padrão do Mignola. E numa das capas, inclusive, tem um cara que parece ser o Hellboy chifrudo no fundo. É verdade. Tem uma curiosidade do Mignola envolvendo o Batman, que ele fez o design do Senhor Frio pra o Animated Series, né? Sim. Que é lindo, né, cara? E quando você sabe que é o Mignola, fica até óbvio, né? Por aquele óculos vermelho. Exatamente. Eu acho engraçado que eu sempre remeto o traço do Mignola em outro design do desenho, que é o Crocodilo, tem muito cara dele. O fato de ser a voz do Ron Perlman também ajuda, né? Mas o Crocodilo é do Kevin Nolan. Faz sentido, é tudo de casa. Kevin Nolan criou o logo do Hellboy, tá tudo em casa. E criou o Morcego Humano também da Animated. Mas a gente tá saindo do assunto aqui. Pra você ver o nível. Cine Macabra, que, porra, já é uma temática que normalmente eu não me atraio, que é essa parada sinistra, meio entediante de ricos entediados explorando o mundo novo, nananana, que é uma coisa que naquela época que o mundo parecia maior, né, que era aquela coisa de não era tão fácil você ter informações do outro lado do mundo, ainda parecia que você ia encontrar uma ilha nova com criaturas que ninguém nunca viu e tal. Hoje em dia a gente meio que já conhece tudo, tá ligado? Então não me atrai tanto ver uma parada que eles encontraram uma nova ilha que tem criaturas fantásticas, sabe? Mas assim, eu já considero que, tipo, não importa se a gente, assim, não tô falando, é o que você pensa, mas assim, eu acho que, a gente vive num mundo que, beleza, a gente conhece tudo, mas aqui é outro mundo. Sim. A gente parte de um personagem que mora numa cidade fictícia, então achar uma ilha, achar alguma coisa perdida, tudo bem. Mas eu acho que não agita mais tanto o imaginário quanto agitava naquela época, sabe? Não sei, cara, não sei, eu acho que depende. É que se fosse uma história melhor, eu acho que você não falaria isso, é porque é uma história ruim, entendeu? Nova Fronteira traz esse mesmo elemento e é legal pra caralho. Então, aí, é isso. E ainda era no mundo mais recente, né? É um assunto que não me atrai, não quer dizer que não possa ser bom, mas normalmente eu olho e falo assim, começou com eles explorando uma ilha e achando uma criatura mágica? Não sei. Mas é interessante que começa em 1928 a história, né? Sim. Com eles na Antártica, né? Aí tem o barquinho deles ali. Carafel, e aí, né? tipo, não sei o que é aquilo ali. É um barco antigo. E aí, tipo, eles acham umas anotações do Pinguim, né? Que o Pinguim tá fazendo uma expedição, né? Uma parada assim. Sim, pelo que eu entendi, é uma tripulação que se perdeu e eles foram lá atrás deles, tipo, meio que resgatar. E aí é o Bruce Wayne com os 3 Robins, entre aspas, que eles não são Robin, mas são eles 3. É legal que quando começa, tipo, nas 2, 3 primeiras páginas, a gente não tem ideia de quem são. Não. A gente só vai vendo ali um cara que tá achou o diário do Pinguim, ele vai lendo e vai andando, e aí, tipo, antes de revelar quem é, mostra o Pinguim peladão no gelo. Sim, estiloso pra caralho. E tá mó bizarrão, mano. O Pinguim combina com esse negócio de terror, né, que a gente lembra do Pinguim do Tim Burton, né? Verdade. Sim. A minha dúvida é, o Jason Todd foi recrutado porque ele tava tentando roubar a âncora do barco? Pode Cara, ser. o Jason Todd é um personagem
personagem que é bem óbvio que vai acontecer desde que começa, né? Eu já tava olhando pra ver, tá, e aí, quando que vão matar o Jason Todd? Porque, porra, não faz porra nenhuma nesse tá. Na verdade, os Robins, eu acho que o único que faz mais diferença é o Tim Drake mesmo, né? É o Tim, Sim, é o único que sobrevive também. É o melhor Robin até em realidade alternativa. E também porque, né, pegar o contexto da época, né? Ele era o Robin da época. Sim. Cara, esse começo deles achando a tripulação meio tomada, assim, meio, se eles entenderem direito o que tá acontecendo, me lembrou muito o filme lá do Enigma de Outro Mundo, sabe? Do The Thing. Pode crer. Esse começo, essa aura me lembrou muito. Quando eu comecei a ler, eu falei, opa, talvez seja interessante isso aqui. Porque aparece o Victor Freeze, né? Nem sei se ele chama de Victor Freeze, mas aparece o Sr. Frio. Ele tem outro nome porque eles se inspiram Jack alguma coisa. É Jack alguma coisa. Eu não lembro. Acho que é Jack Frost. Não é Jack Frost, é outro nome. Mas eu não lembro se eles usam o mesmo nome, mas eles se baseiam num conto do Lovecraft, que é um cientista que usa baixas temperaturas pra viver pra sempre. Isso aí. Olha aí. Você, nosso ouvinte que entende mais de Lovecraft, deixe aí seu comentário confirmando se é isso mesmo. Mas é bem provável que seja. Inclusive, a dica também pra você entrar no espírito do quadrinho é você ter lido o Chamado de Cthulhu, porque aí você vai ter um pouco mais de base pra entender por que essa história tem talvez uma narrativa assim assado e todas as inspirações ali que foram colocadas na trama, né? Porque realmente a ideia é trazer muito do que é feito no Chamado de Cthulhu, trazendo pra vertente dos personagens do universo de Gotham. Gotham não é Arkham, né? Que veio de uma parada do Lovecraft. Isso. Arkham é a cidade que geralmente se passam as tramas do Lovecraft. Aí o Dennis O'Neil acabou usando essa inspiração para criar o Asilo Arkham, o Hospital Arkham na época. Olha. Que a propósito, se eu não tô enganado, no quadrinho não aparece o Asilo Arkham, né? Não aparece, eu também me chamou a atenção. É engraçado isso, né? A coisa mais ligada não tem. Na animação, até dando um spoilerzinho aqui da animação, eles corrigem isso. Não que tenha uma diferença pra trama em si, mas pelo menos o Asilo Arkham aparece lá. Foi melhor pensado. Você tá me falando que a animação é bastante fiel ao quadrinho, né? É, muito igual. Só muda uma coisa ou outra, um personagem outro trocado, por exemplo, não tem Tim Drake, tem a Cassandra Cain lá, e legal. Que não tem o nome Cassandra, é outro nome, é Kylie. E o Jason Todd também não tem esse nome. É um personagem parecido com o Jason Todd, mas é outra figura. Então eles dão umas novidades aqui a colar, é uma coisa bem específica, mas a trama ela segue a mesma vertente, é a mesma parada. Tem o Damian? Não. Olha! Cassandra, ela substitui o que é o Tim Drake. Legal, acho bacana. Interessante. Fica um pouco mais variado o elenco, porque no quadrinho, na boa, os três são iguais. O Tim, o Jason e o Dick são o mesmo personagem, falam exatamente igual. A única coisa que mostra que o Tim é mais novo. A única diferença é que o Tim não tá inteirado de tudo, né? Os outros dois, você vê que dá a entender que eles estão há mais tempo com o Bruce, que eles sabem mais do que ele tá fazendo. Mas voltando aqui pra trama, quando a gente vê esse cara que é tipo o Sr. Frio, análogo ao Sr. Frio, por assim dizer, ele tá picando gelo e você vê que tem uma criatura que parece um Cthulhu atrás no gelo. Como que vocês falam? Vocês falam Cthulhu? Essa é uma discussão eterna, né? Um grande antigo. Tchutchuco, pronto. Tchutchuco, eu gosto de chamar ele de Tchutchuco. Eu lembro do South Park, eles chamavam de Cthulhu. Então... Pode crer. Eu acho estranho a galera que chama de Cthulhu, porque parece Cutelo, sei lá, eu acho esquisito. Clayton. Clayton. Clayton, Cleitinho é muito bom também, né, velho? Ele tá aí tem os pinguins meio macabros, assim, com uma espécie de esporos, assim, sei lá, umas algas ao redor deles. Esporos do próprio Cthulhu ali. Então, parece que eles vão sendo meio tomados por uma coisa meio criaturas abissais, assim. Sabe o que me lembrou esses pinguins? Aquela história da Liga Cômica, que é o primeiro encontro... o primeiro não, é o da Liga Antártica, que tem uns pinguins meio zumbi. Nossa, é verdade. Me lembrou isso. Meu Deus, bicho. A gente citou, né, tipo, você falou do Enigma do Outro Mundo, né, que lembra o começo. Cara, durante toda a história, e não é nem lembrar a trama nem nada, é o ritmo. Pra mim, o ritmo lembra muito aquele filme do... Ai, caralho, esqueci o nome do filme. Do DiCaprio, que ele ganhou o Oscar. O Regresso. O Regresso. Chato pra caralho. Você lembrou porque era chato, né? Que filme chato da porra. Nossa, o ritmo é igual, cara. É o mesmo ritmo, chatão, tá ligado? Olha aí. Então, o conto Lovecraft é meio chatão também. Então, de novo, tá honrando, né? Tá honrando, E é interessante que até lembrando aqui o nome do ser alienígena que eles estão tentando invocar é o Yoga Sota, né? Isso. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso, eu acho que o Yoga Sota é o avô, o pai do Cthulhu, tem uma parada assim, se eu não tô enganado. Caraca. Tem um negócio assim, por mais que
Até na animação eles chegam a citar o Cthulhu, mas aqui eles estão invocando esse ser chamado Yog-Sothoth. Sim, tanto que no final, né, até já dando um spoilerzinho, que tem um cara que parece o Alan Moore na primeira vez que ele aparece, né, que é o Hazal Ghul. É um Rasputin. Cara, na hora que eu vi, eu falei, nossa, o Alan Moore aí. Eu achei ele bem parecido com o Rasputin do Hellboy. É verdade, o Rasputin do Hellboy, pode crer. Principalmente com o do filme. E ele, no final, ele fala que ele é, né, essa criatura. Eu sou, né, daí o Batman até fala, não, cala a boca, meu, você é só um... Louco. Tá maluco, meu? Não, é que no inglês eles chamam de pawn, né, tipo spawn, né, tipo, eu não sei como é que se traduziria. Uma semente. Quando chegar nessa parte, eu olho aqui que eu tô com a edição da Mythos na mão. Mas são 3 edições, né, da Mythos. Mas basicamente é isso. Eles chegam, eles veem essa galera pirando com esse bicho gigante. O bicho começa a tipo, parece que vai atacar eles e tal. Eles simplesmente lacram a parada e tacam fogo na caverna onde esses caras estavam dentro e vão embora. E eles tacam fogo, aí quando acaba, você vê que o pinguim fica lá com esses pinguins dos zumbis mutantes bizarros dele. É. E fica lá no coisa, e fica tipo aquelas coisas de ele se foi para o céu e o inferno vai com você, sabe? Tipo, e você vê que o Bruce Wayne, quando ele vê essa criatura, ele fica com uma voz na cabeça, né? Começa a falar, tipo, a coisa está chegando. E essa porra vai amaldiçoando ele. Com a andar da história, você descobre que isso é uma coisa que vem desde que ele era criança, né? Ele quer ir atrás disso. Então, tipo, ele basicamente é um aventureiro que vai atrás de um mistério que persegue ele desde criança. Sim, exatamente. O clima pup, nesse sentido, é legal. Eu só acho mal desenvolvido, né? É o que eu falei no início. O problema é a gente ver depois, através dos flashbacks, essa parte da infância dele e tal. Mas mesmo assim, é muito confuso o que ele ficou fazendo, se ele tava em busca só disso, porque tem uma parte que o Gordon fala, né? Eu não lembro se é o Gordon ou o Oliver Queen que fala, eu vi que você se envolveu em guerras civis, né? Parece que ele fez coisa pra caralho já, né? Sim, não, parece que é isso. Ele sempre ficou se envolvendo em todo tipo de aventura estranha pra ver se ele encontrava esse negócio que ele tá achando. E parece que ele nunca foi Batman, né? Que ele tem o uniforme, mas ele só veste agora. Eu tive essa impressão. Eu acho muito estranho. Eu achei meio jogado o negócio do uniforme. Mais pra frente até faz algum sentido, mas por que ele tinha, sabe? É uma coisa muito esquisita. Porque ele já tinha, né? É muito estranho. É o que eu falei, é uma sensação, parece que você perdeu edições da história. Sim. É porque ele é tão preparado que ele já previu o que ele precisaria. Olha só. Cara, mas essa história é uma história que você percebe o tempo todo que era pro Mignola ter desenhado e que perdeu muito por não ser o Mignola, por ser um cara emulando ele. Todo mundo era pra ter desenhado, né? O Mignola, o outro roteirista, fez algumas páginas, aí desistiu e chamaram o outro. Então, queriam muito fazer essa história, né? Sim, é verdade. E assim, eu não acho o desenhista que faz a história ele ruim. Não é. Não acho ele ruim. Mas assim, se fosse o Mignola, seria muito melhor. Eu acho o traço legal, mas acho que ele não tem storytelling. Não tem nenhum. Sim, não tem mesmo. E eu acho que ele tenta emular um storytelling meio Mignola e fica esquisito, sabe? Fica tudo meio duro, meio... Não Pode sei. ser. É que tem aquela... Até assim, o Bud vai poder até falar melhor que leu Hellboy, né? E acompanhou mais o trabalho do Mignola e gravou um podcast recentemente, né? Mas o processo de criação do Mignola, tipo, é muito diferente disso, né? Ele sai desenhando enquanto ele tá com alguma coisa na cabeça e vai criando em cima, né? Ele não chega e, tipo, já prepara um puta roteiro antes. A impressão que dá, ele pegou elementos que ele ia usar no Hellboy e encaixou numa história do Batman. Não, isso com certeza. Não parece uma história do Batman em nenhum momento, tudo bem que é um túnel do tempo e tal, mas você pegar um cara que só escreve esse tipo de história, né? Sabe que tem cara de que Mignola precisava de uma grana extra? É isso que parece. Porque ele falou, velho, eu vou fazer um Batman, eu não vou nem desenhar, vou fazer as capas, eu vou fazer um roteiro e vou mandar pra um cara que gosta do meu trabalho e que vai ficar felizão. E bem na época que ele começou a ficar sobrecarregado de Hellboy e parou de desenhar. Olha aí. Ele deve ter precisado de grana. Ele deve ter precisado de grana nesse momento. Ele falou, velho, eu vou ficar vou dar um tempo no Hellboy aqui que tá dando burnout, então eu vou mandar esse roteiro aqui que eu abandonei, vou trocar o nome dos personagens pra Batman e vou mandar pra ele. Mas assim, uma coisa que eu acho que é interessante, tipo, nesse início de história, quando vai apresentando tudo, quando o Bruce ele entra no barco e aí, tipo, ele começa a falar com dois caras, você não sabe quem eles são, e aí ele fala, Dick, Jason,
quando eu cheguei, eu não lembrava, né, depois de tanto tempo de ter lido, mas eu fiquei tipo, olha só que interessante, tipo, quem faz parte da tripulação, eles colocaram o nome dos personagens, né, dos Robins. Eu achei isso muito interessante. Sim. Mas é que, ao mesmo tempo, tipo, se perde no decorrer da história. Mas quando isso é apresentado, eu acho que é uma... Pô, eu gostei dessa ideia, sabe? É uma releitura, uma outra coisa que fica interessante. É a parada do ser o túnel do tempo, né? O Elseworlds. Que eles vão apresentando a trama de outra realidade e, em paralelo, eles vão mostrando os paralelos, as contrapartes do que você conhece. Então, tipo, você já entendeu que o Batman aqui é um aventureiro. Os Robins aqui são a tripulação dele. O Alfred é o cara que trabalha no navio. O Senhor Frio, tipo, eles vão aos poucos mostrando, né? Os Robins em si, vou te falar que pra mim parece só que eles aproveitam. Tipo, falaram, ele vai ter uma tripulação? Bota o nome dos Robins aí, sabe? Então, e o que morre chama de Jason. Mas eu acho legal. Mas o Dick morre também, né? Então, o Dick morre também. É verdade. Mas aí não tinha. Um congelado, o outro retalhado, né? Puta que pariu. Exatamente. Vou falar uma coisa, até passando um pouquinho. Tem um personagem que eu achei muito interessante, a contraparte. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Mas já logo de cara já mostra a origem diferente dele e você vê que é um doido que começa a gritar a coisa tá chegando e mata os pais do Batman na frente dele. Você vê que ele vai direto pro Wayne, fala do legado deles e tal, e mata o Thomas e a Martha. O Bruce foge pra uma igreja e na igreja tem todo um negócio meio sobrenatural que até me lembrou BVS, infelizmente, porque ele sai voando junto com os morceguinhos. Mas essa parada, você vê que ele é um cara que ele abandonou completamente a própria vida para ir atrás desse mistério. E a gente pega exatamente o momento no qual ele começa a desvendar o que aconteceu. E até faz sentido a origem do Batman ter um quê de sobrenatural, porque a gente tá falando de uma história que vai nesse aspecto também, né? Então tem a sua relevância. Aí vai ter toda, como posso dizer, eu não digo que seja uma profecia, mas vai ter todo o lance do morcego ter ligação com o que envolve, então, acabar com essa criatura aí divina, alienígena que está por vir, que está sendo invocada. Sim, é bem por isso. Tanto que a primeira aparição especial que aparece que não é do universo do Batman é o Jason Blood, né? O Etrigan. Já aparece bastante rápido, inclusive, quando eles chegam. Porque eles vão chegando em Gotham e vai tendo toda a elaboração, tipo, quem que é, aparece mais pra frente aparece o Comissário Gordon, vai aparecendo os personagens. Uma coisa que é interessante de falar que, assim, tipo, que nem a gente falou, teve esse mistério, ele foi atrás, então assim, ele passou praticamente uma vida inteira sem voltar pra Gotham. E aí eles chegam lá e todo mundo assim, nossa, é verdade que o Bruce voltou, o Wayne voltou, tipo, tá tudo uma coisa assim. É muito mais tempo do que seria no quadrinho normal, né? Da cronologia. Ele sai por, sei lá, 20 anos, nem isso, e volta. Assim, aqui dá a impressão que passa muito mais tempo, parece que ele ficou quase 30 anos por aí, sabe? Ainda mais numa época em que não tinha tanta comunicação, né? Pra as pessoas, ele podia simplesmente ter morrido no mar já há muito tempo. Sim. E aí ele voltando. Mas assim, a cena que um pouco antes, né, do cara matar os pais do Batman, né, o Bruce, ele faz uma cara de sacana, o Brucinho, em um dos quadros, né, tipo, ele fala assim, mãe, tipo, algum dia eu, tipo, terei pernas grandes sapatos, assim, né, pernas compridas, não sei como é que tá, depende da tradução. Aí tá com uma cara de sacana muito boa, né? Eu acho esquisito demais essa cara de criança que eles desenharam. Cara, esse desenho tem uns momentos muito esquisitos, cara. Porque, ó, nessa mesma página, o último quadro, eu diria que é o Minhola. O assassino parece também. Minhola desenhando. Sei lá, eu acho esquisito o traço em alguns momentos. Tem uns momentos bonitos, mas tem uns momentos esquisitos. É esquizofrênico, né? Tá com cara de que teve um prazo mais apertado do que deveria, considerando que é uma história Elseworld que não precisa conseguir ligar a nada, né? Tipo, na cena justamente que ele mata, né, primeiro o Thomas, um quadro antes, quando, tipo, tá lá, tipo, ele tá indo pra cima, cara, a Martha, ela tá com cara de, tipo, Thomas, não tô legal não, tá ligado? Ela tá muito esquisita, velho. Ela parece que o rosto dela foi encolhido e a cabeça ficou grande, sabe? Tá muito estranho o desenho. Não, cara, é muito estranho, cara. Tem uns quadros bem desenhados, tem outros esquisitos pra caramba. Vamos seguir com a história. Eu acho muito interessante quando eles chegam na mansão, que é aquela coisa, né? Tipo, os três Robins, entre aspas, arrumando as coisas, o Alfred lá dando uma geral, e aí tem alguém já amarrado e semi-morto na sala. Semi-morto não, ele parece estar morto, com as mosquinhas e tudo, só que ele fala, né? Ele fala, queria saber qual é o nome desse cara, que ele tá todo estragado. E aí ele fala, Langstrom, né? A gente já sabe que é um morcego humano. E aí sai um fogaréu da chaminé. Bem Lovecraft isso, né, cara? De repente acontece algo inexplicável. E é interessante que, tipo, eles já começam a investigar e eles acham um pouco, tipo, vidro, um pouquinho daqueles poros ali no corpo do cara e tal, né? E aí fala até que ele cheira a produtos
produtos químicos, né? Uma parada assim. E aí que aí ele fala Langstrom, e aí sai o fogaréu todo. E essa parte, cara, é muito estranho, que tipo, pô, os caras já chegam e encontraram um morto. Aí de repente aparece um cara do nada. Aí ele já ficou, pô, que bagulho é esse daí? E aí, mano, é o Etrigan. Sim, aparece o Etrigan como Jason Blood, mas eu achei muito louco, porque eles a mostram de um jeito que eu achei bem interessante, meio... Do espelho. Macabro, que o Etrigan tá no espelho, e aí ele sai do espelho e meio que vai tomando conta de um jeito meio louco. E quando você vai ver, já é o Etrigan totalmente, sai pela janela, e ele manda aquela mensagem de tipo, ó, Bruce, não se mete porque você não deve, sabe? Sim. E, cara, vou te falar que a tradução das rimas tá horrível. Desculpa aí, tradutor, mas deve ter feito na pressa. Cara, as rimas não fazem sentido nenhum, a métrica. De repente tem uma final de frase que não rima com nada, aí uma rima lá na frente que rima com o negócio lá atrás. É muito porco. E uma coisa que eu achei legal foi, tipo, a fala era o Jason Blood e o Etrigan falando, tipo, um complementando o outro. Eu achei isso muito da hora. Sim, é bem isso. Tipo, primeiro ali o Etrigan fala e aí o Jason Blood explica o negócio. Cara, ó, só pra você ter uma noção, ó. A fim de triunfar, Bruce Wayne deve perecer e através da morte em si mesmo se converter. Aí você fala assim, triunfar não rimou com nada. Aí ele manda, não. Cuidado com o pó capaz de se reanimar. E 4, para salvar Gotham, seu coração é imperativo extirpar. Dá uma esticada, assim, eu acho muito estranho essas rimas, cara. Eu acho que ele só se preocupou com rimar mesmo, literalmente, por última sílaba ser igual e foda-se, né? E vamos que vamos. É muito esquisito. Mas eu acho legal porque logo depois que o Etrigan vai embora, o Bruce Wayne fica diabo. Um demônio. Tem umas versões do Etrigan que eles nem fazem mais questão de rimar, né? Fica muito difícil essa parada aí. É que originalmente não me rimava, né? Não, eu não lembro se foi o Alan Moore no Monstro do Pântano ou numa minissérie do Matt Wagner que começou isso. Foi o Alan Moore. O Alan Moore no Monstro do Pântano começou com essa porra e o Matt Wagner adotou. E aí, de repente, as pessoas começam a fazer isso sempre. Aí depois até inventaram uma hierarquia do inferno pra explicar isso. Tem isso também. Esse é um problema, né, com essa questão da obra que é feita nos Estados Unidos, que é traduzida para outros países, porque daí, nossa, fica muito difícil adaptar essas coisas. Manter o sentido é difícil, Sim, né? Eu já vi uma vez o Dom Rosa falar sobre isso nas obras dele lá do Tio Patinhas, do Pato Donald, que ele sabia, e que ele posteriormente acabou descobrindo que ele deu uma dor de cabeça gigantesca para as pessoas que traduziam as obras dele para outros países, que realmente complica, é difícil. É foda, né, cara? Imagina, cara, o cara que traduz, tipo, tem gente que é especializada em traduzir Tolkien, sabe? Tem uma galera que é muito complicada de traduzir mesmo, né, cara? Exato. Eu ainda espero o gibi com a Zatanna, o Etrigan e o Bizarro pro tradutor se matar, né? Quando recebe a notícia que vai traduzir. Não, pesado demais. A história vai andando nesses sketches. Eu acho legal que vai mostrar a Elite de Gotham, tem o Oliver Queen. Eu achei interessante o jeito que eles mostram. Ele nunca foi uma cópia do Bruce Wayne tanto quanto nessa história, né? Não é? Demais. Eles trazem ele como mais um playboy de Gotham e pronto, né? Só que a diferença é que ele é uma mistura de Bruce Wayne com Craven, né? Eu achei muito interessante o jeito que o Oliver Queen tá, que eles colocam ele como um cara meio fanático, né, pela parada, porque enquanto o Bruce ele é um cara que quer descobrir o mistério por trás, o Oliver Queen mostra como um cara meio, tipo, de religioso mesmo, que vai atrás do demônio, né, uma coisa meio assim. Eu li pela primeira vez, né, agora, eu não tinha lido antes. Eu achei que, quando começa a desenvolver esse negócio do Oliver, eu achei que ia até o Arlindo São Dumas ali. É quase, né, o caminho que vai. Parece, né? Pô, o Oliver Azrael, cacete. O Harvey Dent aparecendo como candidato a prefeito, também achei interessante. Cara, eu gostei disso. O Harvey, mais pra frente eu quero falar que tem uma coisa que é tão óbvia, ao mesmo tempo eles não explicam e eu acho que tem gente que não percebe. Cara, eu tô curioso agora pra saber se eu percebi. Ó, eu quero falar mal do desenho de novo. Manda. Você vai falar da cara do Oliver Queen? Não, eu vou falar do corpo dele, porque da cena que eles estão jantando e tal, cara, eu acho que página, acho que é a 26, acho, não sei. E, cara, o Bruce, ele levanta, tipo, coloca a mão assim, tipo, na nuca, aí tem 2 quadros, o último dessa fileira é o Oliver com a mão assim na cintura, segurando um cachimbo. Cara, ele tá muito esquisito, velho. Nossa, tá estranho demais. Eu não sei nem isso. Na edição da Mythos é a página 30, se alguém tiver com essa. Tá. Nossa, cara, é muito estranho ele como ele tá desenhado aí. Ele, sei lá, ele parece tá esquisito. Um triângulo, eu não sei dizer. Não, ele tá com a mão como se estivesse apoiando na cintura, só que tá pra frente, assim. Ele tá tipo, vamos lá, amiguinho, né? Eu acho que eles desenham ele muito envelhecido também. Teoricamente, ele é da mesma faixa de idade do Bruce, né? Ele parece mais velho. Mas eu acho que o Bruce também tá mais velho do que normalmente. Capaz que ele tem uns 40 cada um aí, sabe?
Ou eles só estão mais acabados pelo tipo de vida que levaram, né? 40 anos na década de 20 era diferente, né? Exatamente. Tem isso também. Mas é que pra mim parece que o Bruce já beira uns 50 e o Oliver parece ter mais de 60, velho. Possível. Isso me parece. Possível, viu? Eu acho que eles fazem eles mais velhos, sim. O Gordon tá bem velho. Eu acho que a ideia aqui é que o Bruce realmente já viveu muitos anos viajando por aí, ele já passou por várias fases da vida e tal, e aqui ele já tá tipo, estou voltando, sabe? Mas acho que ele tá voltando isso. Se não tiver com 50, tá beirando 50. Eu acho que é isso. Né? Sentido. E também, o foda que bem dessa página aí, desenharam o Tim parecendo o Mo dos Três Patetas, né? Cabelinho e tudo mais. Cara, é muito esquisito esse desenho. Tem uns momentos muito bons, mas tem uns momentos muito esquisitos. Sim, mas o Batman, tipo, aparecendo assim, tipo, só a silhueta dele, ele pulando em cima dos varal com as roupas e tal, eu acho bonita essa página, cara, eu gosto Cara, dessa. O Batman, de forma geral, acho que tá bonito. Inclusive, na página seguinte, que ele aparece, tipo, numa marquise, assim. Aí tá legal. Acho que tá meio Pope, assim, sabe? Eu tô achando bonito. Pra mim, lembra aquele Matt Wagner, acho que é aquele desenho. Matt Wagner? Só que na última página ele tá com cara de cachorro, né? Sim. Aí é foda, aí estraga tudo. Mas vocês falaram do Pope, realmente, me lembra bastante Batman no Senso aqui, hein? Sim. Eu gosto muito daquela página que ele tá fazendo as investigações mesmo, né? Ele tá ali num poste de luz, não, um poste de eletricidade ali, fazendo... Que ele usa o telefone? Isso, exatamente. É legal essa parte. Esse Batman dos anos 20 aqui é muito interessante, eu gostei desse conceito. O design dele, o jeito que ele se movimenta e tudo, achei até ousado, assim, porque ele não é um cara super... Ele é atlético, dá pra ver que ele tem uma agilidade fora do comum, mas não é nada bizarro, assim. Você vê que ele cai, ele se rasga todo. Inclusive tem aqui uma versão do Necronomicon, né, aqui, que aparece no livro que eles estão indo atrás. Que como que eles chamam o livro? Eu tô até lembrando, era o Diário de Al-Ghul, é isso? O livro de Ghul. Então, isso eu achei interessante, eles levarem pro Ra's al Ghul essa parada macabra secreta, né? O livro que se basearam a Necronômica tem umas origens árabes, né? E faz sentido um pouco com o Ra's. Eles jogam completamente aqui, né? Aí acho que completamente de boa. Sim. Acho que é uma boa. E aí que ele descobre umas anotações, né? E aí que fala do Kirk Langstrom, né? Sim, ele joga uma parada sobrenatural pro King Langstrom. Isso. Que eu acho um personagem bom pra fazer. Já que você vai fazer um negócio de demônio com morcego no Túnel do Tempo, faz que esse demônio aí fudeu a vida do Neil Armstrong, é foda, né? Neil Armstrong. Foi isso aí. Ele foi pra Lua e ficou amaldiçoado. Porra. Esse é o filho do Jameson na Marvel. O interessante da obra também é o lance do ceticismo versus o sobrenatural, né? Que isso é legal. Que o Batman toda hora tem esse lance dele tentar sempre seguir a razão e a lógica pra explicar o que tá acontecendo. Mas realmente ele precisa, em um determinado momento, que a gente vai ver mais pro final, abraçar essa questão do sobrenatural pra conseguir vencer. Então é legal essa construção também do personagem envolvendo esses paralelos. Eu acho bem interessante. Sim, o Batman funciona bem com o negócio sobrenatural. Eu acho que realmente o problema dessa história é mais o ritmo esquisito dela do que o contexto todo, sabe? Sim, o enredo é legal. As ideias criadas, o trabalho feito aqui ele é bacana. O problema é realmente a questão da narrativa. O ritmo, realmente, ele não perdoa. Ele é cansativo, ele é monótono de vez em quando. Sim. Eu peguei pra ler isso num domingo, cara. Eu quase dormi mais de uma vez, confesso. Deitei no sofá pra ler, assim. Puta que pariu. E a animação vai nesse estilo também, assim. Você vai, nossa, quer dormir. Eu já vou te falar que eu não tenho muita paciência pra esses longas da DC, normalmente, esses animados. Esse daí eu tô vendo que vai ser difícil. Tem que ser um dia que você toma um café forte, assim, uma coisa mais... um Red Bull da vida pra aguentar a parada. Mas eu gosto porque nesse final dessa história começam a aparecer mais vilões, né? Aparece a Talia al Ghul, já como, tipo, querendo pegar o tomo de Ghul lá, o livro. O Etrigan volta a aparecer. Parece um cara que eu achava que era um Dr. Fósforo, alguma coisa dessa, mas não, é um Daitia. É um bicho sobrenatural, tipo um Jin. Mas eles pegam a ideia do Dr. Fósforo, é que eles não usam os nomes, né? Em ninguém, praticamente. Mas dá pra ver que era pra ser o Dr. Fósforo mesmo. Tem o Crocodilo depois também. O Crocodilo é uma parte que também lembra muito o Hellboy, porque na primeira história do Hellboy, depois vai ficar importante, tem uns homens Han, que mais pra frente são meio que os substitutos da humanidade. Essas criaturas que tá aí é mais ou menos a mesma pegada, né? O Mignola realmente escreveu isso aqui numa tarde, né, bicho? Mas eu gostei, tipo, não o primeiro visual
Thalia, né? Que aí ela tá, né, mais normal e tal. Mas depois, quando, tipo, que capturam o Batman, e aí, tipo, ele acorda e tá ela fazendo um ritual, assim, na frente dele. Cara, aquela roupa dela, tipo, eu fiquei, caraca, mano, é bizarro, mas ao mesmo tempo dá uma certa aflição, sabe? Eu achei meio sinistrão demais. Tá, isso aí já é o começo da segunda edição, que aliás tem uma capa que eu acho a mais bonita. Eu acho as 3 capas bonitas, pra ser bem sincero. Eu acho bem, bem bonitas. Mas essa amarela me chama bem a atenção. O Cara de Fogo parece ser muito mais parecido com o Dr. Fósforos nessa capa, né? Parece realmente uma caveirinha pegando fogo. Sim, é verdade. Essa edição começa com o navio congelado. E eles falam assim, eita, pô, não é o tipo de coisa que você vê todo dia. E você vê que aquele cara que é tipo o Senhor Frio ficou lá dentro preso, né? Ele tomou a porra toda, congelou o navio inteiro, congelou o mar ao redor. O pessoal vai lá, o Jason já vai lá e morre, tentando ver o que tá acontecendo. O Jason tava lá, né? Ele tinha ficado de guarda. Né? O Dick que vai lá e morre. Quem vai é o Dick. O Dick que vai lá e morre. O Jason já tinha morrido. O Jason a gente nem vê morrer, né? A gente só vê ele congelado. Ele tá tipo jogando baralho, tá ligado? Congelado. Pelo menos morreu em paz, fazendo o que ama. Eu acho, tipo, interessante que, tipo, o crocodilo lá, ele, tipo, capturou o Bruce, deixou o Bruce preso, aí ele foi nadando, chegou rapidinho lá e já deu tempo de matar o Dick. Olha aí. Crocodilo sempre matando os Robin, né, cara? Matando os pais do Jason Todd, matando o Dick aqui. Mas achei interessante. Eu achei legal. Jack Frost, acertei, Jack Frost tá Jack aqui, Frost? At least it was quick for him, Jack Frost be quick. Tá aqui, Cadê? Deixa eu achar aqui. Em português. Vê se Que página Vê se é 52 aí. Não, é que eu tô no completo. Mas a partir da página que aparece o navio congelado, quantas páginas são mais ou menos? É quando o Dick entra. Cruzes, ao menos foi rápido para ele. O Senhor Frio é clemente. Foi o Senhor Frio vá mesmo. falar suas bondades pro demônio, Senhor Frio. Aí sim, ele chama de Mr. Freeze em inglês. Mas eu não tô achando nome mesmo dele. Ele se auto-intitula aqui como Jack Frost. Não tô achando aqui, mas é isso aí. Eles chamam de Senhor Frio aqui diretamente. Eu acredito em você. Uhum. Acredito. Essa é uma parte que eu achei estilosa. O negócio do navio congelado, eles entrando e crocodilo dentro. Eu achei que deu um clima bacana essa parte. É que depois começa a ficar monótono de novo. Não, eu só, tipo, na hora eu fiquei, porra, velho, eles mataram já 2 Robins. Eu fiquei, porra, mataram mesmo? Mataram de sangue sabe? frio. Eu fiquei meio assim, né? Tanto que aí o cara assim, tipo, acho que viu uma perna em outro lugar. Não. É muito doido, cara. É sangue frio total. E eu acho legal o jeito que já, da primeira pra segunda história, você vê que deu uma puladinha de tempo. Então, tipo, o Batman já tá preso lá no esgoto com a Thalia fazendo um monte de ritual pro livro. E aí ela fica seduzindo ele também, né? Tem essa parada, sempre tem, né, com a Thalia. Com o a Thalia tem que se apaixonar pelo... Tanto que ela primeiro manda o crocodilo matar e depois fala assim, não, mudei de ideia, vou levar esse cara. Sim. E agora que eu vi, não é o Dr. Fósforos que aparece na capa, viu? Logo depois aparece. Porque ela tá fazendo um ritual lá com os livros, ela explica a história toda, de que é um tomo. Cara, é meio chato dessa explicação. Basicamente, sem saber que é um livro. O Hans teve contato com os grandes antigos e aí escreveu tudo, pronto. É isso. Que é uma raça antiga de homens serpente, né? Uma porra assim. Uns homens réptil, né? E aqui aparece, esse cara aqui aparece como caveira, que no anterior a gente tava um bicho genérico de fogo. Aqui ele já aparece mais como caveira e eles falam, é o Daichi, é o mesmo cara. E esse maluco entra dentro de um negócio que seria tipo posto de Lázaro. E quem sai de lá é o Hazal Ghul, totalmente Rasputin, assim. Uma barbona gigante. Lembrando que esse Daichi aí, né? A Thalia, ela levou um potinho que tinha um lagartinho que entrou nesse cara e aí ele virou isso. Sim. Bem isso. Só pra quem tá ouvindo saber do que a gente tá falando. E aí sim, que daí faz todo o ritual e tal, e surge o Hazal Ghul Alan Moore aí. Que já chega falando que vai lançar uma praga e começa a cair sapo por todo lugar. Bem praga. A praga dos mesmo, sapos, né? Do Hellboy de novo, lá. Sim, que é praga. É do Magnolia. Vocês nunca assistiram Magnolia? É a mesma coisa que começa a chover sapo. É Mignolia ou Magnolia? Olha aí. É que aí não são só sapos, né? São vários répteis, anfíbios, é um monte de coisa. Bichos verdes melequentos, é isso que aparece. É bem isso. Tem cobra, tem lagarto, lagartixa. Galera na rua desesperada. Tem um dragão de Komodo, velho. Caralho, tem um dragão de Komodo. Tem de tudo, velho. O maluco entrou no Google, colocou bichos verdes e começou a desenhar todos. Bichos escrotos saíram dos esgotos, eles saíram literalmente aqui. Saíram. E uma coisa que eu ia comentar, que eu fiquei reparando nisso, nessa história, e que eu lembrei deles falando muito de o crime do pai, né? De tipo, os pecados do pai. Sim, o tempo todo vai entender alguma coisa assim. O tempo todo, né? Aí eu fiquei lembrando que, tipo, isso foi utilizado já algumas vezes, inclusive The Batman utilizou, né? Do negócio do pecado do pai. É uma parada que às vezes usam nas histórias do Batman, da parada do legado da família Wayne, né?
Não é algo tão presente, mas aparece. Foi? Do Arqueiro Verde também, né? Tem muito isso. Até na série tinha isso. Sim. Essa parada de famílias bilionárias. Né? Nenhum rico presta, então é óbvio fazer isso. Se o cara nasceu rico é porque alguém lá atrás fez alguma merda muito grande. Exatamente. Eu acho bem interessante como eles vão desenvolvendo, como vão juntando. Você vê que o Senhor Frio, ele tem uma parada com Ra's al Ghul. Você vai vendo que tem um grande ritual por trás, assim. E aliás, aqui aparece o nome do Senhor Frio e aparece outro nome. Não sei se ele usa mais de um. Mas ele usa August Grindon. Que não é o nome do cara do conto que eu falei. Eu fui procurar, agora já até esqueci. Como é? August? August Grindon. Aparece na página que ele tá de joelho na frente do Ra's al Ghul. Não. É que eu acho que a citação Jack Frost é por causa do lance da personificação do frio, etc. Da figura lendária élfica. O bonequinho de neve lá, né? O Jack Frost. É uma piadinha. Pode ser mesmo. Eu acho que foi um lance assim, ô seu Jack Frost da vida. Então, uma coisa assim. É tipo seu Zé Ninguém, seu Zé Gelado. Uma parada assim. Tanto que aqui ficou o Senhor Seu do Frio. Zé Gelado. O Carlos tá com uma fixação com José e João. Né? É o João Veloz, é o José Veloz. Cara, não, e é muito doido, porque ele pede um favor lá pro Ra's al Ghul, né, o Senhor Frio, e é tipo, foda-se, e manda o crocodilo rasgar a roupa dele, você vê ele derretendo, assim, cara, nossa, é muito macabro, cara. E aí aparece mais um vilão, porque aí a aguinha que derrete dele, rega aquela planta lá que a Thalia tinha e cresce a Era Venenosa, que é um monstro verde mulher. Sim. Isso eu achei legal, cara. Eu gostei disso daí. Eu achei uma ideia interessante. Ela só não foi bem usada na história, mas ela foi bem introduzida. Exato. Mas a ideia eu achei muito boa. Eu acho interessante que ela vai atrás de destruir o Harvey Dent. Me lembrei na hora do episódio do desenho animado. É verdade. Sim, pensei nisso também. Aí eu acho uma parte legal, porque você vê que ela toca, né, no Harvey e deixa ele com uma urticária, né? Igual no desenho. Igual no desenho. Aí já é legal, porque o médico que atende ele é o Herbert West, que é o Reanimator. Olha aí. Sim, isso é legal. Isso. E você vê que ele vai virando duas caras como se fosse uma outra criatura, a metade deformada, né? E essa metade parasita, vira o portal, né? O portal pros monstros, pro outro lado. Nossa, isso é muito doido, cara. A gente tá dando uma puladona aqui, mas é muito doido como o Harvey Dent vai desenvolvendo pra uma parada totalmente inesperada. Eu acho que faltou um balão que falasse que fizeram isso, porque a gente vai descobrindo que toda a trama é por causa dos fundadores de Gotham. Eu acho que precisa de alguém no alto comando de Gotham. Porque a Era só vai atrás dele quando ele é eleito prefeito. Sim. Eu acho que é por isso que tem que ser ele abrir o portal. Nossa, fica jogado, né? Tipo, você lendo, você dá pra deduzir isso, mas podia pôr um balãozinho falando isso, pô. É verdade, faz sentido. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Rodrigo Milfonte Moreno, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa, Caiane Nóbrega Pereira, Shoichi Mizuno Motoyama e Luiz Henrique Mendes. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. A gente acabou pulando. O Batman, ele foi capturado, mas ele já escapou, né? Ele se soltou. E aí, tipo, ele mostra até uma cena dele saindo num bueiro, né? E ele tá fudido, velho. A roupa toda rasgada. Mano, ele tá todo zoado, cara. Cara, o Batman é um personagem que fica muito bem todo destruído, né, cara? Com a roupa rasgada. Fica. Caindo nos becos, assim. Me lembrou muito... De novo, me lembra um pouco o Matt Wagner aqui, o traço. Quando ele desenha ele meio assim, silhueta, me lembra bastante. Ou até o próprio Capullo no crossover com o Spawn, sabe? Desenha ele meio assim. Acho interessante. E aí, de novo, tem flashback
flashback, né? É, isso que eu ia falar, o flashback, né? E aí tem o Bruce gritando criancinha, que é a coisa mais medonha do universo, cara. Ele subindo na torre lá do relógio e tem gente enforcada falando com ele, sabe? É meio macabro. Não, mas olha o quadro seguinte, Ah, ele gritando? A página seguinte. Bang, bong, Meu pai bong, do céu, velho, isso daqui é uma criança demônio, mano. Se eu sonhar com isso, eu sei lá o que acontece, eu morro do coração. Esse desenhista ele tem um problema em fazer os olhos não serem meio estrábicos ou meio vesgo. Ele não consegue. Todo mundo tem o olho meio, cada um olhando pra um lado. Assim. É meio estranho. É aí que os morceguinhos levam ele voando, que nem no BVS. Mas aí uma coisa que eu fiquei na dúvida, que aí na página seguinte, que aí já tem um monstrão ali aparecendo, um monstrão azul. Sim. O que é esse monstrão? É a visão que o Bruce Wayne tem quando é criança. Quando ele sai voando, é a visão ele vê de dele. cima isso. E, ela entendi. vai destruir o mundo, essa criatura que tá vindo. E aí ele acorda no chão. E ele percebe que ele caiu da janela, teve uma espécie de sonho e ele tá no chão vivo. Então ele sabe que algo aconteceu inexplicável. E aí ele fica nessa loucura, sabe? Então ele... E aí por isso que ele começa a ser um homem morcego, porque os morcegos salvaram ele e ele acaba pegando toda essa simbologia. Pode crer, é isso aí. E aí ele chega, né? Tipo, demonstra ele adulto, chegando no mesmo local. Sim, tudo destruído. E tudo destruído, e eu acho legal que atrás, né, depois quando mostra o quadro seguinte, tá, tipo, escrito no fundo, o final é agora, né? The end is O fim near. está próximo. Tipo, porra, muito bom, velho. É isso mesmo. Que eles colocaram, pra manter a tipografia original, tá The end is near, e o fim está próximo. Lá. Muito bom. E aí que a gente descobre que o Harvey ganhou a eleição, né? Que eu acho uma coisa jogada do nada, tipo... ele é candidato. No dia seguinte, ele já ganhou, viu, gente? Ele inclusive já tomou posse. Tipo, caralho, que rápido, né? O cara ganha, anuncia no rádio, ele já é o prefeito. Mas o prefeito anterior não aparece morrendo? Sim. Mas mesmo assim, não tem vice? Acho que é por isso, ele só, tipo, né, é um negócio de emergência, falou, não vamos deixar a cidade a Deus dará, né? Tá tendo uma invasão de réptil ainda. É gibi, galera. É gibi. É uma cidade fictícia onde é assim que acontece, tá bom? É isso. Uma coisa que eu não entendi, aparece o Tim Drake dormindo na casa do Oliver Queen. Eu entendi que no começo eles passaram a primeira noite lá porque eles tinham chegado e tal. Mas eles não foram pra casa do Bruce? Nunca? Não, mas o Bruce tava desaparecido e os outros dois morreram. E aí ele ficou guardando o menino, tá ligado? Não tinha o que fazer. Porque o Bruce vai embora do quarto dele sem falar nada pra eles. Eles não sabem o que tá acontecendo. Isso. O que eu me lembre... Bom, mas eu acho que eu tô lembrando da perspectiva da animação, porque eles chegam lá na mansão Wayne, depois eles vão jantar na casa do Oliver, não? É isso mesmo. Aí o Bruce sai fora e fala, fique tomando conta do Oliver. Claro. Porque eles vão dormir, né, eles ficam dormindo na casa do Oliver, né? O Oliver fala, eu tenho um quarto pra vocês lá e tal. Só que o Bruce vai embora e não fala nada pra ninguém. Eles vão sair pela janela e não falam nada pra ninguém. Agora você tá falando faz mais sentido, porque na minha cabeça tinha passado mais tempo, mas não, é a mesma noite ainda. É o dia seguinte, só amanheceu. Tipo. E aí o Tim vai olhar e tá lá o Oliver Queen vestido de templário rezando lá pra um santo lá, nem lembro quem que é. Eles até falam que santo que é um santo que morreu com flechas e tal, que faz sentido, né, considerando que é o Arqueiro Verde. Mas é isso, mostra que ele realmente é um templário que tá indo atrás de acabar com o mal, que ele tipo tem armas santas para combatê-lo e tal. É o São Sebastião. São Sebastião, que é o santo protetor contra a peste. Olha aí. Isso. E ele achava que era o escolhido pra derrotar, então, assim, grande mal que está chegando. Exatamente. Ele tem acesso às flechas que mataram ele, então são flechas ungidas, lá, tipo, sanctas. Flechas mágicas. É legal porque ele dá toda uma explicação de por que tem que ser ele e por que aquelas flechas têm poder e tal. E aí ele morre 3 páginas depois e aí vira só tipo, eu tenho essas flechas mágicas aqui, tá ligado? Ele tava certo sobre tudo, menos que era ele. Sim. Eu acho que até cabia colocar o Azrael aqui no lugar do Oliver, né? Cabia, seria legal. Também acho. Mas como é um arqueiro, assim, teria que ter o arqueiro verde. Ele também é rico, né? E acho que também por causa do negócio das famílias, né? Precisava de alguém de uma família rica. Exatamente. Eu acho que o Mignola cagava grandão pro Azrael e colocou o Oliver Queen, que nessa época, inclusive, também tava até morto. Ninguém nem lembrava mais do Oliver Queen. Mas, tudo bem, quiseram usar aqui. Na época que eu li isso, acho que eu nem me liguei que o Oliver Queen era um personagem, porque como ele tava morto, eu nem sabia quem ele era direito. Pode ser. Eu fiquei só falando assim, tipo, putz, só espero que não arranque o braço dele de novo, tá ligado? Tudo essa porra. E pior que nessa época era que tinha saído do Cabo das Trevas 2, né? Que ele tinha lá o braço mecânico. Um pouco antes, né, na verdade. Um ano antes. É que aqui saiu depois.
Eu gosto que o Batman, ele queima a Era Venenosa, né? E pega uma madeira pegando fogo e enfia nela. Não, esse Batman tá brutal, ele tá nem aí. Não, mas aí não tinha nem o que fazer, né? E só ver, tipo, naquela primeira cena, quando aparece o uniforme dele, um quadro antes, ele tá deixando a arma em cima de um local. Sim. Ou seja, já mostra. Isso daí não é o Batman que a gente tá acostumado. Ele usa a arma, ele mata, é outra história. Cara, e um personagem que aparece já logo depois, quando eles estão no enterro do Dick, do Jason, logo depois o Gordon fala que ele conhece uma pessoa, que a filha dele consegue falar com seres do além. E aí aparece a Bárbara Gordon, tipo oráculo. Nossa, mas você pulou muito, Carlos. Você pulou muito pra frente. Tem umas 3 páginas pra frente. Não. 3 páginas nada, cara. A gente comentou a gente comentou até do Harvey, mas a gente não mostrou ele falando com o médico. Tá. Mas beleza, podemos voltar. Vamos voltar então. Antes disso acontece o que o Bud tinha até comentado do Harvey, que é quando começa a aparecer essas tipo urticárias, sei lá, no Harvey Dent, que ele começa a ficar com metade do corpo meio todo cheio de feridas e tal, né? É engraçado que, tipo, eu gostei disso que falou, pô, é um bom jeito de fazer o Duas Caras, né? Sim. Sendo, tipo, pra uma outra coisa e tal, mas desembocou uma outra parada, né, Macabro, mais pra frente. Né? Mas eu acho da hora, tipo, ele lá falando com o médico, não, é só estresse, não, você tem que relaxar. Olha essa loção aqui. Eu acho legal que o médico ele fala assim, olha, essas erupções parecem de era venenosa, ou somagre venenosa, eles até colocam o nome mais científico, né? Aí ele fala, pô, mas eu não saí da cidade já faz meses. Então é ansiedade, tenta relaxar, não se coça e usa essa loção aqui. Tava indo numa eleição até agora, tá nervoso. E pior é que faz o sentido, né? Você fala assim, pô... Eu falo que quando eu tava lendo, como o médico era o Reanimator, eu achei que ele tava integrado ao que tava acontecendo e só tava enrolando o Harvey. Mas no fim o médico não é nada na história, né? Não é nada. É só um momento. Quando apareceu o Herbert West, eu já imaginei que ia ser o Flash, mas não era. Sim. E aí, cara, o que eu acho da hora é que depois, o quadro seguinte já é ele na casa dele. Que aí já é a 3ª edição já na minissérie. É o começo da 3ª. Isso, a 3ª edição. E aí, tipo, tá ele, né, lançando a moeda pra cima e pra baixo e tal. A gente não vê muita coisa. Cara, na hora que chega... É a Thalia que chega? Não é a Era? Quem que chega aqui? Eu acho que é a Thalia, não é a Thalia com a roupa dela. A Era já morreu, o Bruce verdade, matou ela. Não, é a Thalia com aquela mesma roupa que ela tá fazendo no ritual. Porque aí mostra, aí já, tipo, a cara já tá de 2 caras mesmo, que a gente conhece, só que você vê que, tipo, o corpo tá bem mais bizarrão. Cara, tá muito louco. E aí ele chega e fala assim, por favor, me mata, porque ele não tá aguentando ficar daquele jeito. Cara, nossa, velho, é muito Cara, foda. começa a me coçar só de olhar pra essa página, só. Não, demais. E ela fala, tipo, não vou te matar. Ele, pô, por favor. Eu falei, não, você tem um outro propósito. Tipo, você é o futuro da história do homem. Sim. Ele é a mão direita da perdição. Não, mas tá muito louco, cara. Quem já teve algum tipo de alergia, alguma coisa que ficou o corpo inteiro se coçando, sabe a merda que é? Teve uma alergia e virou um meio demônio? Porra, cara. Teve uma viagem que eu fiquei todo zoado aqui, me lembrei na hora quando eu vi isso aqui, cara. Eu tava viajando, ainda bem que o país que eu tava tinha sistema público de saúde lá em Singapura. Eu tive que ir lá porque eu tinha pegado alguma pereba de alguma cama de algum hotel, cara. Tava tudo zoado. Chupa Estados Unidos. Mas puta merda, cara. Tava tudo zoado, cara. E aí sim a gente vem pra cena dele do enterro, não sei se é enterro ou só o túmulo do Dick e do Jason. Funeral, né? Funeral do Dick e do Jason. Que aí tá o Bruce vestido de Batman com sobretudo e um chapéuzinho. Tá parecendo as tartaruga ninja quando ficava disfarçada, né, cara? Eu pensei exatamente. Essa cena é muito engraçada porque ele tá com o uniforme de Batman todo fudido. Aí no Alfred fala, né, patrão? Eu acho que é melhor a gente ir, né? Tipo, caralho, olha como você tá andando, né? Pra todo mundo te ver, porra. Você vê que ele tá totalmente fora de si, cara. Ele vai ficando maluco, né? E aí que aparece o personagem que antes eu comentei que tinha uma versão que eu tinha achado muito interessante, que é a Oráculo, cara. Porque quando ele fala da filha... Eu gostei também. É engraçado como hoje eu já desacostumei a associar a Bárbara Gordon ao Oráculo, já associo a Batgirl de novo. Mas só vou falar uma coisa antes de você falar, que eu concordo, mas é que eu preciso fazer esse comentário. Esse comissário Gordon, pra mim, é o mesmo comissário Gordon dos filmes do Schumacher, cara. Ah, sim, com certeza. É careca, gordinho, velho. Só falta ele ficar olhando com aquela cara de bobo que nem tem no filme. Tudo ele acha meio bobo, né? Tudo ele fala meio tipo, minha filha meio... tá com essas paradas aí. Ele conversa com gente morta. Ele, não, pai, isso aí é espiritualismo. Claro, amor, o que você quiser. Foda-se, né? E aí vem a Bárbara Gordon e Stephen Hawking, né? Total, cara, lá com, tipo, sei lá, que porra que é esse megafone saindo do...
Megafone. Mas ele tá com todo um equipamento, assim, meio vitoriano, assim, meio doido. Eu vou dizer que os personagens que eu mais gostei na história foi ela e o Harvey. Os dois foram boas São as duas ideias. versões mais interessantes, né, cara? Sim. O Pinguim também tá estiloso pra caralho. O Pinguim É também. que o Pinguim tem uma participação tão pequena, mas é legal mesmo. É legal. É o cara que começa a mostrar o caminho da história, né? É um negócio macabro ali. Sim. E dá a impressão que a Bárbara Gordon é mais velha, né, do que Sim. normalmente é, né? Dá, até porque o Gordon tá muito velho também, né? Todos são. Tá bem velho. E dá a entender que a condição dela é muito mais deplorável, ou seja, ela tá muito pior de saúde do que simplesmente estar paraplégica, que nem normalmente era. Ela não consegue nem falar, ela tem esse equipamento todo pra falar. Sim. E aí, cara, tem uma parada que eu tô meio na dúvida, assim, vamos ver o que vocês entenderam. Porque depois, quando eles voltam lá pra Mansão Wayne, Caverna, eles estão lá na caverna, cara, o Batman tá falando com aquele defuntão que eles acharam no começo da história, velho. Sim. Ele começa a falar com ele. Ele tá ficando maluco. Eu fiquei meio, caralho, velho, ele tá doidaço, cara. Mas será que não é pelo negócio de que a Bárbara Gordon falou que consegue falar com os mortos? Então ele foi lá e contou o negócio pro morto? Ele já tá passando pela transformação também, né? Pode ser. Das obras do Lovecraft tem esse lance do terror psicológico também, né? Tem o lance da loucura também dominando a pessoa. Então faz sentido. Na animação, pelo menos, nesse negócio do funeral do Jason e do Dick, o Batman não tá desse jeito. Ele, pelo menos tá o Bruce Wayne ali fazendo o velório. Tá menos freak. Exatamente. Ele não tá com a roupa rasgada e fedendo? Ele não tá o Batmendigo, né? Não tá tão assim. Por mais que a roupa fique meio detonada com o passar do tempo lá também. Mas tem esse lance dele começar a ficar maluco e conversar com os mortos ali, né? Tal qual, por exemplo, o Langstrom, né? Mas faz sentido pra questão da adaptação da obra, onde realmente você fala sobre pessoas enlouquecendo, adorando um ser alienígena maluco, né? Sim. A trama toda eu acho muito similar até com aquele negócio do Barbatos, né? Que tinha daquela história dos anos 90. Porque ele mostra o pessoal antigo, né? Os fundadores de Gotham. Que aí é logo depois, né? A Oráculo, a Bárbara Gordon, convoca o espírito do professor Mumford, que é um cara que viveu 319 anos e tal. E aí mostra que ele conheceu todo mundo, né? Ele conheceu o Langstrom lá, antigo, Henry Quinn e Thomas Wayne, né? Que são os fundadores de Gotham, né? Tipo, eles falam que Gotham já mais ou menos existia, mas não era nada, era um forte, sabe? Isso eu achei legal na história de eles serem imortais e não só os ancestrais deles. Sim, o Thomas Wayne realmente viveu por centenas de anos, né? Só que eles fingem que são o próprio filho. Vão substituindo, né, os herdeiros. Quer dizer, eles só fingem que são os herdeiros, etc. A regra número 1 de um imortal ficar no mesmo local muito tempo. Sim, sai de viagem, volta 20 anos depois falando que é o próprio filho. Quem deu Sandman já aprendeu a fazer isso também. É verdade. O que eu achei interessante dessa questão é que me parece tal qual a Terra Zero, né? Onde nós temos lá Gotham sendo fundada pelas famílias influentes, né? Os Cobblepot, pode crer. Os Wayne. Então eu achei interessante trazer esse aspecto também pra essa história e partir desse princípio, que também as famílias fundadoras têm lá um bando de imortal maluco lá, usando um livro pra fazer isso, né? Então eu achei legal esse aspecto. E eu acho interessante que tem essa coisa meio Lovecraft de mostrar que tudo que você vive, na verdade, tem uma origem sinistra que você nunca soube. Então, tipo, a vida inteira dele, tudo que ele dava como feito, na verdade, não era assim. O pai dele vem de um ritual macabro, ele viveu centenas de anos, ele tá amaldiçoado desde o dia que nasceu, isso é uma parada muito doida. E aí que você descobre, né, que os pais do Batman foram mortos pra acabar com essa porra, né? Tipo, gente, tô matando todos os imortais aqui. E o cara era o pai do Oliver, né, o que matou, né? O pai que do matou Oliver. o Thomas era o pai do Oliver, que tava já loucaço. E eles falam, né, porque a ideia deles era ficar guardião dessa parada toda, só que alguns deles foram desencanando com o tempo e falaram, não, gente, eu quero viver minha vida, ter minha família, esquecer isso aí. E aí foi quando a merda desabrochou, né? Porque eles param de tomar cuidado. É bem interessante, cara. Eu acho que realmente o plot não é ruim. O ruim é o ritmo da história. Ela é ao mesmo tempo enrolada e corrida, né? Sim. Ela é muito parada no sentido, mas não tipo parada de não ter ação. É o ritmo lento e se arrasta. E pra mim, o problema maior dessa história é essa, sabe? Ele demora pra acontecer as coisas e um ritmo muito chato. Tipo, folheando agora, cara, quase toda a página tem alguma coisa interessante acontecendo. Mas eu acho que o desenho Tem um jornal do Crumb aqui em uma das páginas, quando eles estão antigamente. O jornal Crumb. Jornal Crumb? Nem vi. Acho que tá EAR Crumb Journal Building. Ah, achei aqui. Será que é uma homenagem ao Robert Crumb? De repente, sim. Na minha cabeça tá que é e eu fico feliz assim. Eu acho que é. Vamos falar que é. É bem interessante, porque aí nessa parte que aparece, tipo, quando depois desse espírito voltar pra dentro da Bárbara Gordon, começa a explodir
explodir a parada. Sai, tipo, do chão da caverna, uma explosão, assim. Sim. Não, mas eu acho legal que antes mostra, tipo, a origem do crocodilo, né? Ah, mostra que também. É o tal lá do Prim, né? Que é um dos fundadores lá, né? Deles lá, que ele começa a beber lá da água do capeta do esgoto. Não sei o que é essa porra aí. Mano, é mó bizarrão essa parte aí, cara. Nossa, essa parte é tensa. E aí ele começa a se modificar e fica um bicho feio. Sim. Outra diferença interessante envolvendo o quadrinho de animação é que a Bárbara é considerada maluca na animação. Tanto é que ela fica no asilo Arkham. Eu ia falar que era aí que o Arkham encaixava, né? Imaginei. Tem tanto maluco, cara, mas realmente ela é meio jogada, assim. O Gordon, minha filha fala com o espírito, mas eu acho bobeira, mas ela vai falar com você, tá? Aí eles se encontram num lugar que tá só eles dois e pronto. Sim, na verdade sim, a Bárbara não aparece no funeral ali. O Gordon só fala, olha, minha filha quer conversar com você. E tem toda uma ligação antes. O Alfred fica recebendo ligações de uma pessoa que quer conversar com o Batman. Aí então que ele entende que precisa ir conversar com a Bárbara e vai pro asilo Arkham. Eles até fazem uma referência no sentido que existem pessoas loucas no asilo Arkham, mas as pessoas estão mais loucas fora do Arkham. Muito por causa da questão do ser alienígena vindo. Então isso eu achei interessante, essa mudança. Fez todo sentido até pra constar o Arkham também numa obra que homenageia Lovecraft. Nesse sentido, a animação acabou ganhando alguns pontos a mais. Pô, legal isso, cara. Eu não vi, mas assim, me apoiando totalmente no que você tá falando, eu acho que deixa bem mais redondinho, né? Sim. Que a gente falou, né? O Mignola escreveu em uma tarde também, né? Pô, aí complica. Os caras deram uma arrumadinha melhor no roteiro. Sim. O roteiro da animação, ele segue um caminho muito parecido, mas só essas pequenas mudanças que eles acabam dando um sentido a mais no que envolve a adaptação. Não aparece gente do nada, assim, que não faz sentido nenhum. De repente aparece uma pessoa que fala com os mortos e resolve tudo. Por que essa pessoa apareceu do nada? Ainda assim, você sente que a história é um pouco corrida também, às vezes é monótona, às vezes é corrida, que tipo, acontece do nada as coisas. Esse negócio, por exemplo, da eleição do Harvey ser rápido, assim, acontece também. Então você tem as mesmas coisas, as mesmas características, mas pelo menos essas pontuações diferentes, um personagem aqui substituindo o outro, o Asilo Arkham aparecendo, a Bárbara no asilo, faz mais sentido. Então você consegue engrandecer um pouquinho mais, mas assim, não faz tanta diferença não. Agora que aparece o Batman com arco e flecha, que eu acho que tá tão estiloso esse quadro, cara, que tá ele andando no meio do esgoto. Logo em seguida que as coisas explodem, você diz. Sim, na página seguinte, cara. Puta, que ele tá andando assim, tipo, devagarzinho. Ele tá estiloso e ele ainda tá todo fudido ainda, né? Então tá mó da hora. Bonito demais, cara. Saindo na porrada com o crocodilo. E aí ele vai parar lá sei lá, no mundo desses bichos feios do caralho. Ele atravessa o portal que é o Harvey, né? Pra mim agora parece que acontece essa parada que eu acho a mais estilosa do quadrinho inteiro, que é quando ele encontra o Harvey Dent no esgoto. Mas ele enfrenta o crocodilo antes de novo. Sim, ele enfrenta o crocodilo nesse esgoto. Então, esse esgoto, na verdade, é o quê? Quando quebrou as paradas todas, o Batman, ele se joga numa fenda. E aí, quando ele se joga nessa fenda, ele vai parar, não sei o que é isso, é um templo? Eu acho que é um templo, né? Tipo um templo subterrâneo, que é onde faziam os rituais naquela parada de... É onde eles fizeram o pacto no passado, os ancestrais. Exato. E aí é cheio de escultura de criatura mística atrás, aparecem umas coisas meio doidas, assim. E aí ele começa a lutar com o crocodilo, que agora ele sabe que é o tal do Free. Sim, que tá tipo, você vai pagar, Wayne? Exato. Só que dessa vez, pelo menos, o Batman não só apanha, ele dá umas porradonas na cara do crocodilo aí até que cai uma pedra em cima dele. Você merecia estar morto a tempo e joga um pedregulho na cabeça dele e você vê só os bracinhos dele, parece um sapo esmagado. Assim, explode. E aí sim que aparece a cena do Harvey, que aí, nossa, cara... Mano, tá muito bizarrão, velho. Não, pra mim a parada que eu mais fiquei chocado lendo esse quadrinho foi isso, que eu falei, caralho, que conceito maluco, né? Que é tipo, a metade do corpo dele cresceu e tomou todas as paredes, criou raízes e abriu um portal, assim, tipo, porra, parece aquele portal do Nether do Minecraft, sabe? Eu até imagino o barulhinho ali. Sabe o que me lembrou, assim, tipo, não tem a ver com Lovecraft, não tem a ver com Hellboy, nada. Eu acabei de trazer Minecraft, pode trazer o que você quiser agora. E é muito melhor que essa porra
porra aí. Mas me lembrou um pouco a Akira. Sim. Sim. No final, que ele começa a absorver todas as coisas lá e fica um monstrão e tal. Nossa, lembra muito. É o mesmo esquema de Bud Terror, né? Bud Terror. Sim. Bud Terror é o terror do Bud. Eu tendo pesadelo. Eu acho muito louco como aparece o Harvey, tipo, a cara de desespero dele, que ele tá tipo... Ele fala, meu Deus, Harvey, o que aconteceu? Ele, oi, Bruce, como que eu tô? Eu acho que é excesso de ansiedade ou uma era venenosa. Tipo, ele dá uma piadinha, mas ele tá, tipo, com a moeda, assim, no tique e chorando, assim. Ele fala, tipo, boa É que ele já desistiu da vida, né? Ele já se entregou. Ele já tinha desistido antes, né? Ali, quando ele já tá todo bizarrão, então... E aí, sim, quando bate através esse portal do Nether aí, ele aparece com a galera fazendo um ritual em outra dimensão, assim, uma parada muito dentro de Harvey Dent, aparece na descrição aqui. Sim. E é muito louco. Tá o Ra's al Ghul segurando o livro de Ghul com o Atalha al Ghul. E 2 lobisomens. É muito Ghul numa cena só, né? Tem um Gustavo, né? Cara, Não, e aí o Batman já chega jogando as flechas no lobisomem, os lobisomens viram uns esqueletinhos, né? vira esqueletinho. As flechas mágicas. Só tem uma flecha com o nome Ra's al Ghul escrito nela. Do nada uma frase de efeito, né? E aqui é outra cena que o Batman tá legal. Da quase com a fumaça atrás, aí segurando o arco e flecha. O Batman em si, eu acho que é uma parada que esse desenhista mais acertou. O visual dele tá sempre muito legal, cara. Sempre eu não digo, mas a maioria das vezes... Quando ele tá de chapéuzinho no funeral, talvez não. E aí o Alan Moore vestido de Homem-Hora aí depois, né? O Ra's al Ghul tá com uma túnica bizarra. Parece aquela criatura, né? Finalmente. E aí o Batman, ele tá todo assim, isso daí não bota medo não, já 20 anos sonhando com essa merda aí o Ra's al Ghul fica com uma cara de cu, né? Tipo, então tá. Porque era pra ele olhar pra essa criatura que o Fábio trouxe aqui pra gente, informação de que é o pai do Cthulhu. Yog-Sothoth. Era pra ele se apavorar só de olhar pra ele. E ele cresceu olhando, né? Então, tipo... E aí o Ra's al Ghul não sabe o que fazer, né? E o Batman joga a porra da flecha atravessando o livro do cu pra ir pra cara dele. Não chega na cara dele, mas destrói o livro, começa a pegar fogo. Só essa parte de pegar fogo que eu achei meio... sei lá. Eu achei meio esquisito. Não, é porque é uma flecha mágica e a parada tá, tipo, amaldiçoada. É um livro com poder, então ele meio que... E aí o contato da magia com isso fez pegar fogo? Tá, não, ok, vai. Ela reage a qualquer coisa demoníaca. Eu entendo que por ser uma coisa demoníaca com uma coisa santificada, pegou fogo e destruiu, sabe? Pode ser. Não, faz sentido. Você achou que era tipo aqueles filmes que o carro cai do barranco e explode, porque assim, né? Na verdade, assim, eu esqueci que as flechas são mágicas, abençoadas, essas porra aí. Eu fiquei, mano, de onde sai essa porra tá desse pegando fogo, né? E aí veio o Batman de novo com cara de cachorro batendo no Ra's al Ghul. Mas eu acho tão legal essa cara de cachorro dele. Mas é muito cara de cachorro, cara. Tá muito engraçado. E ele tem um poder que eu não entendi direito, porque parece pra mim o poder do Senhor Frio. Parece que ele tá congelando. Mas não é, porque ele joga um poder que vai transformando o Batman num monstro, né? O Batman vira um morcego humano mesmo aí. Ele já tá nessa transformação desde que ele foge lá da Thalia, né? Sim, mas aí nesse momento é brutal. Eu acredito que o lance até que ele fala aqui, né, morra, né? Eu acredito que o Batman morreu pra renascer como um morcego humano. Até porque as profecias lá do começo da história falavam isso, né? Pra derrotar ele teria que morrer e enfrentar ele mesmo, um negócio assim. Exatamente. Eu acredito que aqui, então, o Ra's al Ghul, talvez tenha esse poder de gelo aí, matou o Batman e o Batman renasceu e virou esse monstro. Por isso que tem ligação lá com o morcego humano, até. Sim, e o próprio Ra's virou um monstro, né? Isso. Tanto que o próprio Ra's, ele chega e fala assim, ué, você tá vivo? Como assim? Isso é impossível. Ele fala, vivo? Sim. Humano? Não mais. Ele fala isso e aí ele tá, mano, um morcegão. Ele tá realmente um morcego humano, cara. É o Yog-Sothoth, né? Que é o... mas aí é o próprio Ra's al Ghul, o Yog-Sothoth? Ou é o bicho? Isso, ele fala. Não é. Ele fala que ele é, mas ele não é. Cara, eu procurei Yog-Sothoth no Google, basicamente só aparece esse quadrinho, viu? Então, eu tinha visto, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vi errado. E o Instituto Ortopédico de Goiânia também aparece pra mim, porque é Yogi também. Pode ser isso, hein? Tem que investigar isso daí. Talvez seja inspirado, né? Não, tá aqui, ó. É Yog-Sothoth. Deixa eu colocar o nome pra você. Yog-Sothoth é o nome que eles dão pra ele aqui, mas... Ó, Yog-Sothoth, eu não sei se pronunciar essa parada aí. Ele é que se você procurar Cthulhu, você vai ver, por exemplo, relação. Aí você vai ver o Yog-Sothoth. Ó, ele tem vários nomes, na verdade. Yog-Sothoth, Yog-Sothoth com Y... One in all, the all in one, uma parada assim. Tô vendo aqui, Yog-Sothoth, tipo, ele é outra criatura do Lovecraft. Exatamente. É uma entidade cósmica e tal, que faz parte desses mitos todos, né? Isso aí, exatamente.
Então ele tem essa relação, eles pegaram esse outro monstro aí, né? Esse outro bicho Legal. Uhum. Legal. Eu achei aqui, tá? Ele é o progenitor do Cthulhu. aí. Isso. É o pai, então, né? Pelo menos biologicamente é o pai. Não sei se ele criou o filho, mas se pagava pensão, mas é o progenitor. E aí o monstrão, o Yog-Sothoth, ele pega a Thalia, né, cara? Que a Thalia vai pegar o livro e aí ele pega ela, né? Não, ela até começa, pai, mestre, Batman, tipo, alguém me salva, sabe? É. E aí aparece ele monstrão falando desse jeito, é tipo, no, zazazá, tipo, um negócio bizarro, assim. Como é que é? E aí eu acho da hora que, tipo, o Batman, ele chegou, ele atirou a flecha no Ra's, o Ra's defendeu com o livro, e aí ele pega o livro com a flecha e coloca bem no coração dele e pra matar. Eu achei uma ideia interessante isso. Essa eu gostei, né? Porque era a última flecha, né? Tinha que usar ela, porra. E já tava escrito o nome do Ra's al Ghul, ele falou? Aí começa a ver umas rimas, né? Tipo, que é, quando você vê no final, o Etrigan aparece de novo lá pra dar uma geral, né? É, porque que eles quebram o potinho que o Etrigan tava aprisionado, né? Sim. E é o Etrigan que se joga dentro do Yog-Sothoth pra destruir ele, né? E é legal que o Etrigan, Sim. ele se identifica como um deles, né? Eles fazem ele ter uma relação com os mundos antigos. É, tipo, ele não é um demônio católico necessariamente, né? É aquela coisa Lovecraftiana, né? Tudo é meio demoníaco, meio tal. Tanto que as flechas sagradas são de um santo. Tem uma parada meio além da compreensão humana, né? Aí atrás, por trás de tudo. Uhum. Cara, e aí, mano, vai pegando o fogo e tal. Cara, o Harvey Dent vai derretendo, cara. Dá uma aflição da porra. Porra, ele manda um cuide da minha cidade, vira um esqueletinho e cai. É. É bizarro, cara. Isso é macabro mesmo. Isso faz jus ao nome. Cara, é o que a gente tá falando. Tem muita coisa legal nesse quadrinho, só que o ritmo é muito ruim. É, Porque exato. na página Porque o conceito seguinte, é legal. Na página seguinte que explode tudo, eu acho legal porque aparece uma tampa de bueiro saindo voando. Me lembrou a abertura de Tartaruga Ninja, sabe? Tipo, plá! Mó legal, mas pega fogo a igreja, a primeira coisa, né? Pra ser macabro mesmo. E é muito louco porque você vê que, tipo, o coração de Gotham explode, né? Você vê que é uma parada, tipo, teve um incêndio em toda a parte antiga da cidade e já pula pra 6 meses depois eles construindo um edifício, tipo, modernizando a cidade, né? Necessariamente modernizando. Eu acho que eles estão reconstruindo, né? Porque a cidade... reconstruindo mesmo. Sim. Porra, teve invasão de um monte de lagartixa. Aí, de repente, mano, começa a explodir tudo. Fogo pra tudo que é lado. Tem que reconstruir essa porra, Mataram o prefeito. É, então. Não parece aquelas fotos da galera construindo os prédios de Nova York, aquela coisa assim, que tem um monte, galera em cima das vigas e tal. Sei lá, pra mim passou uma parada de modernização, mas não no sentido de que agora é uma nova era totalmente diferente. Não, é tipo, vamos construir uma nova cidade por cima, mais atual, por assim dizer. Pra mim é total reconstrução, cara. Pra mim é reconstrução. Não é coisa nova, não. Pode ser. E aí, tanto que tem o discurso do Tim, né? E ele falando que daí a indústrias Wayne vão dar dinheiro ali pra ajudar a consertar as coisas, né? E também eles falam do Harvey, e aí, tipo, do sonho de ter uma nova Gotham. Aquela coisa, aquele discurso bem tipo, novo futuro agora sim, tá? Não nem de novo futuro, mas é mais pra mostrar que, tipo, a Fundação Wayne tá junto, né? Sim, sim. E aí, nesse momento, eles perguntam, tipo, e o Bruce? Daí ele falou assim, ele... Se retirou da vida pública. Sim, se retirou da vida pública, mas eles falam de uma outra forma, que tipo, ele tá meio... como se ele tivesse... abalado, né? Com vergonha por queimaduras, né? Eles falam uma coisa assim, mas que pode sempre contar com ele, uma parada assim. Na tradução eles colocam que, como todos sabem, o Sr. Wayne foi ferido no incêndio e ele se retirou da vida pública, mas mandou dizer que sempre estará observando. Se Gotham um dia precisar de auxílio, ele estará presente. E aí aparece ele, todo sinistro, morcegão, assim. Dentro da mansão. E se vocês precisarem de alguém como eu, que Deus os ajude. E aí acaba a história, assim, bem macabra. Me lembrou um pouco no último filme do Nolan, quando aparece o Bruce só olhando pela janela, as pessoas e tal, só que não tão macabro quanto aqui, obviamente. Mas me lembrou um pouquinho essa parada. Lá ele só tá barbudo. Pode ser. Uma coisa que é legal também é que da versão que eu li, não um encadenado só, no final tem alguns rascunhos, cara. E, pô, muitos dos rascunhos são bem melhores, cara, do que o que tá. Os primeiros rascunhos são as páginas que o outro roteirista fez, que era pra ele desenhar. Tá. Eu não lembro por que motivo ele teve que largar o projeto, mas ele fez as páginas da expedição, ele chegou a fazer. Olha aí. E é bem melhor mesmo, é bem melhor. Pô, tá legal pra caramba, cara. Pelas capas do Mignola já dá pra ver que, tipo, os designs de personagem do Mignola nas capas são muito melhores do que aparece dentro, sabe? Sim. Então, realmente, esse desenhista tem cara de que foi chamado de última hora e não teve um prazo muito bom pra fazer.
E por isso que a narrativa, tudo foi ferido. Quando a gente vê que era outro cara começou e de repente mudou, realmente devia estar com o prazo apertado. Então. Como é que é o nome do cara? É Troy Nixey, é isso? Troy Nixey. No encadernado da editora Eagle Moss tem mais uma história desse trio aí, que é do Batman preto e branco, chamado Usina de legal. Gás. Olha aí. Da hora. O Troy Nixey e o Mike Mignola fizeram o argumento, o Mike Mignola fez o roteiro e o Troy Nixey a arte. Aí, só que eu acho que não tem nenhuma ligação com essa história do Cena Macabra. Mas... É só porque é a mesma equipe, basicamente, né? Exatamente, colocaram aqui. Agora eu tô vendo, o Mignola trabalhou com esse pessoal de novo em histórias do Lagosta Johnson, do Hellboy. Olha aí. Eu tô vendo que o Troy Nixey é diretor de cinema. Nossa. Não é outro cara com o mesmo nome, não? É, porque tem um jogador de beisebol também com o nome dele. Na própria wiki dele, tá aqui, ó. Eu tô vendo aqui o IMDb dele. Ele fez um filme que chama Não Tenha Medo do Escuro, de 2010. Pô, esse filme é legalzinho. Ele dirigiu em um outro que chama Latches to Lament, de 2000. É verdade, é o mesmo cara mesmo. É o mesmo cara. Ele basicamente fez essas duas coisas, assim. Deve ter ajudado em alguma coisa a mais e tal. E de quadrinho ele desenhou algumas edições do Gibi da Arlequina dos anos 90, dos anos 2000. Matrix. Matrix, e fez mais algumas coisas da Dark Horse e tal, umas coisas geralmente mais voltado pra terror mesmo. E é tudo antologia, ele deve fazer umas historinhas curtas. Ele fez no Legends of Dark Knight, qual que é? Nossa, ele fez umas histórias dos jogos de guerra. Nossa, deve ser aquelas que eu mais odeio, deve ser. Sim, provavelmente. E fez 10 edições da revista da Arlequina em 2003. É isso aí. Então é isso, né? É isso aí. Estamos aqui falando da vida pessoal do... Ele é casado, nós queremos, sei lá. 3 filhos, um gato chamado Jorge. Fez um quadrinho com o Neil Gaiman em 2000. E é isso aí, gente. Esse é o quadrinho do Cena Macabra. É isso aí. Não é um quadrinho que empolgou ninguém aqui, né? É um amontoado de ideias bem legais, muito mal estruturadas. Né? Exatamente isso. Vamos fazer aquela nossa tradição de puxar um momento legal do quadrinho no final, um momento marcante. Não precisa ser legal, pode ser horrível e te marcou por isso. Traumatizou. Eu acho mais só falar só um momento, aí você decide se é bom ou se é ruim. Um momento que por algum motivo você quer citar. Um motivo. Vou começar pelo Fábio, nosso convidado aqui, que inclusive é o único que já assistiu a animação e pelo que você falou, realmente é bem fiel, né? Com alguns pequenos ajustes, assim. É bem fiel, a animação ela vai bem certinho no que é o quadrinho, pro bem e pro mal. Inclusive, eu posso escolher uma cena da animação, né? Se quiser, fica à vontade. Inclusive, se quiser fazer o paralelo, fica à vontade. Escolhe aí. Não, então eu vou escolher a cena que o Batman vai pro Zilark, então tem tudo a ver com o Lovecraft. Aí pra mim faz sentido, foi uma cena que eu curti no momento. Mas o resto do quadrinho eu acho ok, acho bacaninha, mas olha, confesso que se eu tivesse que pensar na cena do quadrinho, putz, não sei. Acho que só talvez o Batman lá no poste também, lá, olhando, legal. Fazendo investigação. Essa cena seria bacana. Isso é legal. Agora de resto fica difícil. Muito bom. Você indicaria pra alguém pegar esse quadrinho pra ler, ou se tiver curiosidade de ver o filme pronto? Talvez acho que só assistir a animação tá bom, assim, porque as coisas são parecidas, mas... Pra quem é muito fã do Lovecraft, gosta bastante, curte bastante essa mitologia do Cthulhu, etc. Aí sim eu indico o quadrinho fortemente. Traz bem o espírito, né? Exatamente, aí faz muito sentido. Agora, se você não gosta do Lovecraft, você acha um saco às vezes, porque tem histórias, contos legais dele, tem contos que são mais ou menos. O Cthulhu eu acho meio sacal. Aí talvez o quadrinho não vai te ajudar muito não, então acho que nem a animação. Então só fica a dica aí. Então, se você tem algum interesse por Cthulhu, por Lovecraft, indicamos. Se não... prossiga com cautela, é isso, né? Vai com calma aí, esteja bem acordado, porque senão você vai dar uma dormida. Boa. Valeu. Bud. No meu ponto que eu gosto mesmo é o Hiver Dent, que eu achei muito bom. É jogada, que nem eu falei antes, um simples balão falando que eles precisavam de alguém da alta cúpula da cidade, resolveria ali, mas fica subentendido, você entende que é por isso que a Ares espera ele virar prefeito pra ir atrás dele, inclusive, né, em vez de ir antes. Mas realmente, a transformação dele é a parte mais terror psicológico que tem na história toda. Boa, boa. E você, André? Cara, eu vou pegar e vou continuar o que o Bud falou, eu vou ficar no Duas Caras, mas eu gosto muito quando ele aparece pela primeira vez ele com o aspecto de Duas Caras, que é ele dentro do apartamento e ele pedindo pra morrer. Eu acho essa parte muito foda, cara, porque, mano, você vê o desespero. Por mais que o desenhista ele não mande muito bem, tem partes que ele faz umas coisas legais. E essa eu acho boa. Que tá com aquela cara dando aflição, ele tá desesperado, ele não quer tá ali, ele quer morrer de qualquer jeito.
vou citar isso daí, porque eu acho que é bem merecido. E você, Carlos? Depois, eu tenho certeza que a gente deve ter roubado alguma das suas cenas aí, ou você quer falar ainda alguma do Duas Caras, mas diga aí a sua cena que mais te marcou, ou a cena que você quer falar aí. Cara, é foda porque realmente toda a parada ao redor do Harvey Dent, por mais que seja meio mal explicada, é o mais impactante do quadrinho. Mas como vocês dois citaram o Harvey Dent, eu vou né? Teve dois citando. Eu vou com aquela parte do navio congelado, cara, que eu acho bem interessante também, quando o Dick vai ver o que aconteceu. Olha aí, eu achei que você ia falar outra coisa. Eu ia falar uma outra cena, eu deixei de falar só porque eu achei que você ia falar que eu ia roubar. Não, eu ia falar do portal abrindo no Harvey Dent, mas eu achei que você ia falar da Bárbara. Eu também achei que ele ia falar. Ah, não. A Bárbara eu achei interessante a adaptação, mas não achei a cena tão boa assim. Eu achei interessante essa visão que eles trouxeram pro personagem. Mas a cena do navio eu acho uma das mais impactantes, assim, quando começa a história com o navio congelado, fica, oh meu Deus, nunca vi tal horror. E o Dick vai lá e encontra o Jason Todd morto, jogando baralho lá, jogando solitário, e aparece o crocodilo e tal. Eu acho essa cena bastante impactante, assim. Ele sempre é bom ver o Jason morrer, né? É o que eu falei, ele morreu fazendo o que ele amava, que era jogando baralho. Sozinho. É isso, esse é o quadrinho. Se você gosta muito de Lovecraft, apesar de você ter ouvido a gente falando com voz de nossa, que história chata, você ainda tiver interesse, vai atrás, tem essa versão da Eagle Moss, tem a versão da Mythos. A que eu tenho a da Mythos, vou te falar que me atendeu bem, mas a Eagle Moss tem esses extras a mais, né, que vocês estão comentando. Isso. E deve ser mais fácil de encontrar. Então vale, e se não, agora vai estar na HBO Max a animação. Então também, se você tiver preguiça de ir atrás do quadrinho, vai ter a animação que a gente descobriu hoje que é bastante fiel. Bora então para a leitura de e-mails e comentários. Começando mais uma leitura de e-mails e comentários, dessa vez referente ao programa anterior, que é Superman Entre a Foice e o Martelo. Mas antes, lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post referente ao programa ou qualquer outro programa que você quiser, não necessariamente precisa ser o anterior. Pode escrever nos posts das nossas redes sociais, pode escrever no site ou então mandando um e-mail para mansãoN@mansãoN.com.br. Então, vou começar pelo YouTube. Comentário aqui, um breve comentário do Breno Pereira de Alencar. Ele fala: finalmente um canal que tratou essa HQ com a seriedade que ela precisa. Pô, brigadão, hein, Breno? Brigadão, a gente quis fazer um programa bem legal, não só abordando o quadrinho em si, mas também dando um contexto histórico da parada pra mostrar que não é bem assim essa visão maluca que, né, passam das coisas por lá. Valeu pelo comentário. Indo agora pro nosso site, o Um Estranho, ele fez um comentário bem legal, olha só. Ótimo podcast. É curioso ver a troca de visões a partir das experiências de cada um, seja a bagagem quadrinística dos participantes do podcast e da visão sociopolítica do convidado, que estava mais calmo que o habitual. Aí ele colocou entre parênteses aqui. Talvez porque estava ouvindo ideias inteligentes ao invés de groselhas arrombadas que costumam encarar em seus rié. Então, porque como muitos camaradas falam, né, ele normalmente reage a gimo puro, puras doses de gimo. Então ali não tinha tanto gimo, tirando algumas coisas do próprio quadrinho, né, com muito anticomunismo, mas muito gimo que ele reage normalmente, então ali tava mais de boa. Isso foi muito bom. E aí ele prossegue: como gostaria de conseguir voltar a dar aulas, pois teria orgulho de usar muitos de seus podcasts como material complementar. Nossa, cara, isso aqui me atingiu que eu fiquei, pô, quando que o Mansão N ia poder ajudar alguém a dar aula? Meu Deus do céu, olha aí, que beleza, fico feliz, de verdade. Em um momento em que, graças à ABL, se discute se HQs são literatura, acredito que temos que defender que, independente dessa discussão, histórias em quadrinhos são relevantes e têm um papel importante para a construção de conhecimento. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Pô, Um Estranho, muito obrigado aí pela mensagem. Cara, muito boa, eu fico muito feliz em ler coisas assim. Brigadão, cara, brigadão. Espero que os próximos programas aí a gente consiga dar melhores contribuições, né? Porque, pô, esse programa ficou muito bom mesmo. Indo agora pro Facebook, comentário do José da Silva, um ótimo comentário também, ó, se liga. Bom demais! E dessa vez vocês ousaram, foram divertidos e didáticos, como usual. Mas desta vez ultrapassaram o universo dos quadrinhos e deram uma aula de contexto histórico. Parabéns especiais pro André e pro Branca, que fizeram considerações e perguntas que engrandeceram o papo. Pô, cara, muito obrigado, né, eu quis tentar contribuir com um pouquinho de conhecimento ali, né, apesar de que eu não era o especialista, mas eu quis muito mais
dar um apoio, né, para as falas do Gustavo e tentar ver alguma coisa de melhor ali do que eu já estudo sobre o tema, né? Então acho que eu tentei mais fazer isso e acho que o Branca foi a mesma coisa. Gostei que ele trouxe uma visão que muitas pessoas têm as dúvidas que ele colocou ali mesmo, né? Então acho que isso contribuiu bastante, cara, foi muito bom. Mas continuando aqui, sobre Foice e Martelo, o André tá certo demais. Pô, o cara tá me elogiando, eu gostei muito disso. É um gibi muito bom quando você é jovem, e nem é por ser excessivamente anticomunista, mas por ser raso nas discussões. Esse é outro quadrinho que eu curto muito, mas fazendo exercício de abstração fingindo que não tem certos diálogos. Entendo por que as pessoas gostam, mas não entendo por que sempre está na lista de melhores histórias do Super-Homem. Cara, eu concordo contigo, porque um monte de gente coloca em top 5, ou até top 10, né? Eu já vi gente colocando em top 3, né? De melhores histórias do Super. Não acho que é pra tanto, eu acho que é muito mais marketing do que outra coisa, né? E é o impacto de você, tipo, imaginar o Superman, o símbolo da ideologia americana, do modo de vida americano, caindo na União Soviética pros malvados comunistas que comem criancinha e blá 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 blá, né? Então é muito mais o impacto e o marketing em cima do que da história em si, porque o Super tem histórias melhores do que Entre a Foice e o Martelo, mas é uma história muito icônica, isso a gente não tem como negar. Ele ainda continua, PS1, que não é o videogame. Sugiram pro Gaiofato reagir à animação Foice e Martelo, aposto que ia ser engraçado ver ele ficando puto. Olha, ia ser legal. Eu duvido que ele faça isso no canal dele, porque, primeiro, direitos autorais, né, pra ver filme, essas coisas, e ainda mais a trilha sonora, tal, acho que seria difícil pra ele. Outra, é um filme, né, é um longa animado, então, tipo, tem mais de 1 hora, então imagina um react dele, ia ficar com umas 2 horas, então eu acho difícil que ele fosse fazer. Mas, quem sabe, no futuro a gente consiga chamar ele novamente pra fazer uma live pra gente reagindo ao longa animado, né, quem sabe. Mas gostei da sugestão. PS2. Bem legal essa ideia de analisar um quadrinho com alguém de fora. Tentem fazer isso mais vezes. Pô, cara, eu curti muito isso, eu quero fazer mais vezes também. A gente vai analisar algumas outras histórias em relação a DC, tipo ao Batman mesmo. Pode ser um historiador ou algum especialista de algum assunto específico com a história, porque eu acho que agrega bem, né? Agrega bem. Porque a nossa ideia não é chegar e fazer um programa muito diferente do que a gente já faz, até para não perder característica, mas justamente pra gente tentar fazer algo que, poxa, sabe, seja bom, né? Continue com a nossa análise de quadrinhos, as nossas besteiras que a gente fala ali, né? Até as coisas engraçadas, mas com essa roupagem também de contextualização, que eu acho que é legal, é interessante a gente fazer isso e a gente contribui para espalhar a palavra, não? É isso. E ele faz um último PS aqui e ele fala: o Haddad é legal, ele não tem culpa de parecer liberal que os liberalecos gostam dele. Aí eu vou falar por mim, não vou falar pelo Mansão N inteiro, até porque nós todos ali pensamos coisas diferentes, né? Eu sou o mais comunistinha de todos aí, eu tô mais com o Gustavo, né? Pra mim o Haddad é um liberalzão mesmo, né? Só que tá dentro do Partido dos Trabalhadores, que, né, ok, mas não quero fazer críticas aí, porque não é esse o propósito, né, aqui do podcast, mas é um liberal safado, né, mas tudo bem, melhor do que os liberais de direita, vamos dizer assim. Mas, pô, brigadão pela mensagem, José da Silva, brigadão, foi ótimo. Agora vamos aqui pro Instagram, tem mensagem aqui do Bruno Truppe. Olha só, adoro quando vocês fazem crossovers com outros influenciadores. Aproveitei a oportunidade para trazer a palavra da Mansão N pra minha esposa, que é fã do Gaiofato, olha aí que da hora, mano. E ela amou o episódio, porra, aí sim. Ouviu tudinho antes de mim, muito bom. Se não for abuso e vocês estiverem lendo esse comentário em algum programa, manda um salve pra ela, o nome dela é Natália. Grande abraço, camaradas. Pô, Natália, se você estiver ouvindo aqui, mensagem aqui do Bruno Truppe, um grande abraço pra você, um beijão e seguimos fortes, venceremos. E agora a última mensagem aqui do Flávio Luiz Teixeira Júnior, nosso amigo Teutades, também no Instagram. Ele escreveu o seguinte: aprendi com minha mestra, doutora Maria Helena Diniz, a sempre respeitar outras posições doutrinárias. Com o professor Wagner Balera, profundo estudo sobre direitos humanos, e com muito carinho, o professor Eduardo Natalino, da FFLCH,
a realizar estudos historiográficos, de modo que agradeço a oportunidade trazida por este podcast Amigos da Mansão Wayne. E um abraço especial ao sempre sensato Thiago Brancatelli. Pô, valeu, Teutades, brigadão aí pela mensagem, muito bom. A gente quis trazer pontos diferentes do que a historiografia, no geral, comenta, né? Porque a gente tem uma visão muito enviesada de como foram as coisas. Como o próprio Gustavo fala no programa, não quer dizer que não houveram abusos, não quer dizer que não houve perseguição, não quer dizer que coisas ruins não aconteceram. Mas a coisa ganhou status muito maior do que de fato foi. Então a ideia, além de trazer um cara que sabe muito bem do assunto, é o cara que vai trazer as informações de fato, né? E, obviamente, tá em alta, né? Foi justamente fazer essa questão aí, essa dupla questão, mostrando a história, mostrando o que foi de fato as coisas. Então é muito interessante fazer isso. Então, até o comentário anterior, né, do José da Silva, né, de fazer mais coisas desse tipo e tudo mais, a gente quer fazer mesmo porque, pô, engrandeceu demais, né? Ficou um programa muito legal. Então foi essa a leitura de comentários de hoje, então escreve aí pra gente, fala aí o que você achou desse programa de Cena Macabra, o que você achou do programa do Entre a Foice e o Martelo também, se quiser continuar comentando, fala aí, coloca nos comentários e agora bora para os jabás. E vamos lá pro jabás agora, primeiro agradecendo o Fábio por estar aqui com a gente, ainda trazendo essa visão única da animação que só ele viu. Então agora, por favor, o microfone é seu pra você fazer jabás, pro pessoal conhecer seu trabalho. Então eu vou agradecer mais uma vez o convite aí pra gente falar sobre Batman, sempre muito bacana, por mais que a obra aqui não seja perfeita, magnífica, ainda assim é legal fazer os paralelos aí, o que envolve o próprio universo do Batman e cultura pop em geral, cultura literária, etc. Então, pra quem gostou de me ouvir falar sobre o Batman, tem um canal no YouTube lá, que é o youtube.com/caverna-morcego, onde todo dia trago vídeos sobre o personagem. Dá uma passada lá, trago seus comentários, sempre bacana discutir coisas envolvendo o Batman. Então, mais uma vez, obrigado pela participação aí, estou sempre à disposição. Valeu, pessoal. Valeu, Fábio. E Leonardo Vicente Obud, seus jabás, por favor. Temos lá o Fala Animal, que é site, podcast, perfil Instagram e tudo que é rede social. Então visita lá falaanimal.com.br, siga no Instagram, no TikTok e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E de 15 em 15 dias sai o podcast Fala Animal, que como o André falou, um dos episódios que teve esse ano é justamente de Hellboy, que tem muito em comum com a Cena Macabra, desde o autor até o tema. Confiram lá que é um bom complemento para esse programa aqui. Sim, pô, você entende um pouquinho mais do autor. E André, quem tiver um podcast ou quiser fazer um podcast assim com uma qualidade daquela, aquele capricho, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Vamos lá trocar uma ideia sobre o que você quer fazer com o seu podcast. Você quer criar um podcast? Você já tem um podcast? Você quer melhorar? Você quer ter toda uma estrutura? Fala comigo que eu te mostro o caminho do podcast. Muito bom. Então, só conferir aí os programas do Mansão Wayne, Fala Animal e outros por aí que eu edito, que você vai ter o trabalho daquele nível. E além desse podcast aqui que você está ouvindo, esse podcast lindo, o Mansão Wayne também é um portal que você acessa lá no mansãowayne.com.br e você encontra um mundo de informações e conteúdo sobre o universo do Homem-Morcego, além da nossa fabulosa loja, onde você pode comprar produtos, merchandising, camiseta e dar aquela ajuda bacana, pegar sua caneca e muito mais. Sim. E óbvio que fora do portal você também pode encontrar no Mansão Wayne em todas as redes sociais. Como que é? É Mansão Wayne MW. Não tem coisa mais fácil do que você chegar e digitar Mansão Wayne MW em todas as redes sociais que você vai achar a gente. Mas claro, tem também no youtube.com/Mansão Wayne, que a gente coloca lá os nossos podcasts, seja podcast novo, podcast antigo. Toda quinta-feira tem podcast lá. Tem também as nossas lives e umas entrevistas bem legais que a gente fez na CCXP, né? Eu, Bud e Carlos, nós nos juntamos, escrevemos vários roteiros e fomos lá perguntar pra galera. Eu fiquei filmando, o Carlos lá entrevistando e confira, a gente lançou do Jim Starlin, ó. Tá lindo, bonito. Confiram lá. Tá bonito demais. E, né, claro, não deixe de fazer suas compras na Amazon, né? Pô, a gente vai tentar colocar aqui no link, aqui esse quadrinho, né, pra você conferir, mas você pode comprar várias coisas. Você pode comprar, sei lá, um mouse, um microfone, uma saia, se quiser, uma jabuticaba, um rinoceronte, o que tiver à venda lá, você vai, compra, que vai vir uma comissãozinha pra gente, né? Infelizmente o Jeff Bezos vai continuar ganhando, mas a gente vai ganhar também, e pra mim é isso que importa. Então
passa lá, vai lá no nosso link e está no topo do portal e na descrição desse programa. Então, não tem erro, né, não, Carlos? É isso aí, fácil. tô dando uma dica, você vai lá no mansãoN.com.br, clica no link da Amazon lá no topo e já põe no favoritos, que aí toda vez que você entrar na Amazon pelo link do favorito, você ajuda a gente um pouquinho. Melhor qualquer coisa. compra que você fizer. Então é isso. Agradecer aqui você que está nos ouvindo. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Tal qual o Harvey Dent, o Mansão N também é um portal. Caralho, isso tem que ir pro extra. Muito bom. Programa editado por Pancera Áudio.